ótimo time pra cair de novo. E o Anderson Toscano concorda hoje que o Corinthians vence o Cruzeiro por 1-0. Vamos aos palpites com calma agora? Vamos, com calma. Palpite, Capelanes. Primeiro jogo aqui de São Paulo, Corinthians e Cruzeiro. Travou? Circunspecto, pensador de palpite agora, que é algo difícil de fazer, né? Vamos lá, meu. Tô pensando, velho. Eu tô achando que o Corinthians vai sair daqui classificado hoje. O Corinthians sai perdendo o jogo, empata a partida e termina 1-1 no tempo normal. Consequentemente, o Corinthians está na final da Copa do Brasil. 1-1 passa o Corinthians. Eu acho que vai ser 1-0 Corinthians. E você, quer saber? Eu acho que o Memphis arrebenta hoje. Viu, Pretzel? Eu acho que o Memphis arrebenta hoje. Não, pode ironizar, ele decidiu no meio de semana, você não falou nada. Você é bom pra criticar o Memphis, mas quando ele faz coisa boa, você não fala. E eu tô aqui pra poder desmascarar esse negócio aí. Vamos dar uma camisa laranja pro João Paulo Capelanes de Natal, né? Porque é um depaisete, né? Impressionante. Mas hoje acho que o Memphis vai ter uma grande atuação e o Corinthians vence o Cruzeiro pelo placar de 2-1 e eu serei campeão do nosso palpitômetro. Muito bom. Luiz Fabiani, me ouve, Fabiani? Palpite de Corinthians e Cruzeiro? Não ouve ainda. Deslocamento longo esse. Nossa, mas peraí, eles saíram há 15 minutos. A porta da imprensa é uma trajetória rápida, né? E você demora no máximo 30 segundos. Ainda se parar no banheiro, você demora uns 4. Miliose, me ouve ou não? Também não. Então, em seguida, o palpite dos dois. Vamos. Demora aí essa passada, hein? Fluminense e Vasco agora, você, Capelani. Fluminense e Vasco vai ser 2-0 pro Fluminense na decisão contra o Corinthians. Olha, palpite fortíssimo, 2-0. Você, Quesada? Vasco da Gama 1, Fluminense 2. Pênaltis? Fluminense. Passa o Fluminense. Pra mim vai ser 1-1. Final, Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco. Aí o Corinthians é campeão. O Corinthians campeão. Corinthians e Vasco, primeiro jogo aqui quarta-feira, 9h30 da noite, o segundo jogo no Maracanã domingo. Corinthians será campeão de qualquer jeito, Pretzel, João. Contra o Vasco ou o Fluminense. Isso aí dá uma zica, velho. Isso aí dá uma zica. O Corinthians será campeão no Maracanã. É isso. É isso aí. O Corinthians será campeão. Minha humilde opinião, tá? Claro. Com uma nova invasão. A invasão foi em 76. Agora não dá mais pra fazer invasão. Naquela época tu tinha 70 mil no estádio. Mas... Não, Corinthians 70 mil. Ah, não, mas cabia 120, 130 mil. Tinha mais corintianos torcedor do Fluminense. Claro que tinha. Pode repetir 76 com o Flu ou 2000 na final do Mundial com o Vasco, né? É verdade. Muitos corintianos Final estavam do lá. quê? Desculpa. Final do quê? 2000? Mundial de Clubes na tela da Band. Uma das maiores, se não a maior audiência 52 pontos. da TV brasileira na história. Eu acho que é mundial. Parabéns ao Grupo Band por ter valorizado tanto essa competição. É verdade, eu acho que é mundial. Já Ulisses, não sei se pensa assim. Mas tudo bem. Ulisses, viu, só antes da tua abertura, falando sério, teu palpite pra Corinthians e Cruzeiro. É um jogo difícil, viu, cara? Não é fácil, não, né? O placar do Corinthians é ótimo, né? Você jogar em casa e tal. Agora, pelo que eu vi a escalação, o Dorival repete aquilo que eu te falei antes do primeiro jogo, né? Ele repete a escalação, ou seja, o Corinthians vai esperar o Cruzeiro. E o Corinthians não tem o que fazer. O Cruzeiro é um time, se você atacar, você vai abrir espaço para ele contragolpear. E é o que eles mais gostam. Entendeu? Então o Dorival ele vai no mesmo esquema de jogo que foi em Minas, pelo que a gente tá vendo taticamente, a montagem, a elaboração do time, que até em alguns momentos foi criticado. Pô, porque o Garro não tá no meio, porque a maneira de jogar do time adversário não permita que o Garro jogue. Eu critiquei. Não, tudo bem, não, mas eu tava explicando pro Pretzel isso até antes da abertura de transmissão lá em BH, eu falei, olha, eu gostei do esquema de jogo. O Cruzeiro, você não pode dar bola, tem que dar bola para ele jogar. Se você partir para cima do Cruzeiro e abrir espaço, ele é fatal. Aí o palpite. Vasco. Ele não deu palpite? Não, para mim o Corinthians passa. Claro. Placar. 2-1 Corinthians. Aí Fluminense e Vasco, quem passa? Eu acho que passa Vasco 0-0 Muito no bom. Rio, ou 1-1. 1-1. Capelanes, obrigado mais Obrigado, uma vez. mestre. Parabéns, Abraço. desde as Valeu. 10 da manhã. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, Lição. Tchau, Quesada, Quesadinha. estamos Abraço, juntos. gente. Tamo junto. A Valeu, nossa abraço. reportagem já presente no gramado. Vem aí Ulisses Costa para comandar Corinthians e Cruzeiro. Estarei com Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Bruno Miliose, o Luiz Fabiani, o Pedro Coelho e Ricardo Capriotti no intervalo. E depois tem Fluminense e Vasco com Pedro Martelli, Cláudio Zaidan e o Paulo do Vale. Vamos até a meia-noite com o apito final. Continuem conosco. Termina aqui Concentração, edição do domingo, na Rádio Bandeirantes. Futebol!
time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata. Alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus. NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. CIO. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre. Com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa tarde para você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro, na sequência da Copa do Brasil, aonde de um lado tem o time do Corinthians, que conquistou uma vitória importante no primeiro jogo da semifinal da competição. Venceu o time do Cruzeiro por 1-0 no gol de Memphis Depay. E agora o Cruzeiro vem com a missão de vencer o Corinthians por mais de um gol de diferença para evitar as penalidades máximas. Corinthians joga pelo empate ou vitória, obviamente. Do outro lado tem o time do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa da vitória desesperadamente. E o futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor ouvinte do Brasil. Para Corinthians e Cruzeiro, para você, Cruzeiro e Corinthians, no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Futebol da Bandeirantes, Corinthians e Cruzeiro, primeiro destaque vem do Timão, Fabiane no campo de jogo. Alô, Fabiane, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Ulisses, um grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes no campo de jogo da Neoquímica Arena, que vai cada vez mais ganhando as arquibancadas preenchidas. O Corinthians, que encarou o Clube Mineiro na quarta-feira e desde então fez mistério a respeito dos jogadores lesionados. Porém, Yuri Alberto e Ranielli de volta e à disposição do técnico Dorival Júnior. Um deles titular, o outro no banco. Já escalamos os times. É o futebol da Bandeirantes para você. Neoquímica Arena vem lotando o público, marcando presença em grande número. O futebol da Bandeirantes traz Corinthians e Cruzeiro para você. O destaque no futebol da Bandeirantes do Cruzeiro. Quem tá no Cruzeiro, Petzel? O Bruno Migliozzi. Alô, Bruno Migliozzi, um abraço para você, boa tarde.
Fala, Ulisses, tudo bem? Boa tarde. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, a Raposa tem uma missão complicada hoje na Neoquímica Arena, reverter o resultado ou pelo menos levar para as penalidades. Para isso, tem mudança. Leonardo Jardim teve problemas na escalação porque o Vidalba lesionado. Também Lucas Romero suspenso. São desfalques confirmados, um Cruzeiro diferente pro jogo de logo mais em Itaquera. É o futebol da Bandeirantes para você, mais um destaque no Corinthians da Bandeirantes. Diz aí, alô, alô, no futebol da Bandeirantes, Fabiane, mais do Timão. Que é comandado por Dorival Júnior, buscando o seu 4º título de Copa do Brasil para aí sim se isolar como brasileiro com mais títulos no principal mata-mata deste país. Ele venceu com Santos, Flamengo e São Paulo. E um dado impressionante, das últimas 23 qualificações em mata-mata que o Dorival Júnior participou, desconsiderando a passagem na seleção, são 22 classificações, número exemplar do técnico que comanda o Corinthians nessa noite. É o futebol da Bandeirantes, mais do Cruzeiro, Bruno Milhozzi. Mais informações da Raposa, que tem no comando Leonardo Jardim, o técnico português que fez uma grande temporada. Levou o Cruzeiro de volta à Libertadores depois de 7 anos, mas o Brasileirão não entrou em campo na Copa do Brasil, não à toa. Vem perdendo essa partida para o Corinthians no agregado. Vale destacar, Ulisses, que na história do Cruzeiro em Copa do Brasil, atenção, nunca, jamais reverteu um placar depois de ter perdido em BH. Foram 6 vezes que o Cruzeiro sai atrás, nunca reverteu, sempre eliminado, mas vale destacar, o maior campeão da história da competição, em busca do heptacampeonato a Raposo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, muito trânsito para chegar aqui na Neoquímica Arena, muito trânsito. A bola vai rolar já já para você, torcedor brasileiro. Simonzinho, ligados no futebol da Bandeirantes. E a cabine da Bandeirantes, uma feira. Tá parecendo uma feira aqui, vou falar um negócio pra você. Cadê o Ronaldo Giovanelli também? Cavalo, a bola vai rolar já já para Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, mais uma do Cruzeiro de Zay Milhozzi. Mais informações da Raposo, Ulisses, e atenção, torcedor corintiano, que vai encontrar com Cássio mais uma vez em Itaquera, mas não com Fagner. Lateral direito está emprestado ao Cruzeiro, não veio, não está na relação, porque o Cruzeiro não quis pagar R$1 milhão, era o valor dessa multa para que jogasse pelos lados da Raposa. Hoje a reserva, o titular da posição é o William, mas Fagner não está relacionado para o jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. A bola vai rolar, Corinthians e Cruzeiro. É jogo decisivo. Mais do Timão para a fiel torcida corintiana. Que vem chegando o mosaico. Hoje é gigante, hein, velho? Tô vendo as cordas que estão presas na cobertura da Neoquímica Arena. O mosaico, ele é gigantesco. O futebol da Bandeirantes para você, vem para destacar mais do Timão, Fabiane. Com informação, esse mosaico do Corinthians tem 70 metros de largura. Um dos maiores da história da Neoquímica Arena, contemplando somente aqueles que foram em 3D, suspensos ao teto do prédio leste. E a festa vai ser ainda maior, porque hoje pela manhã, a Federação Paulista de Futebol suspendeu a punição às torcidas organizadas, sobretudo Gaviões da Fiel, que não poderiam acessar o estádio a Neoquímica Arena. Portanto, casa cheia com as organizadas por aqui, bandeirões, foguetório e muito mais dos 45 mil presentes em Itaquera. É o futebol da Bandeirantes para você. De um lado o Corinthians, do outro Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians, hora da análise e opinião dos microfones da Bandeirantes. Começo com eles. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Ronaldo Giovanelli, o ídolo da fiel torcida corintiana. Esperam que de Corinthians e Cruzeiro, Timão joga pela vantagem do empate. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Um abraço pra ti, pra toda a nossa equipe. Concentração daqui, o Domingo Esportivo Bandeirantes também, falando do jogo desde as 10 da manhã. E agora chegou a hora da bola rolar, né? Se dado que o Milhozzi traz é interessante, o Cruzeiro sempre que perdeu em BH nunca conseguiu virar. É um indício, então, de que pode repetir a mesma situação hoje, favorável ao Corinthians. Corinthians tem uma vantagem do empate, isso é muito forte num time treinado pelo Dorival Júnior, que é meio que um Mister Copa do Brasil. Ele pode chegar ao seu 4º título por 4 equipes diferentes. Ele escala a mesma formação, um time forte fisicamente, jogando muito em função do Memphis e do Yuri Alberto, com um meio campo de muita marcação. E do outro lado, Leonardo Jardim muda o time conforme a gente esperava, mantém os 3 atacantes, mas deixa ainda o seu meio-campo um pouco frágil, o que isso pode favorecer o Corinthians. Para mim, o Corinthians é muito favorito, ainda mais jogando pelo empate. Leandro Quesada. É isso aí, Pretzel. Grande abraço, Ulisses. O Corinthians com autoridade foi a Belo Horizonte. Você estava lá no estádio, acompanhou e transmitiu tudo de perto. Narrou a vitória corintiana, Ulisses. Chegou com autoridade, venceu e tirou o favoritismo desse duelo que antes, né, de começar o duelo, pelo menos na minha opinião,
era da equipe do Cruzeiro. Hoje inverteu-se os papéis, Cruzeiro vai ter que buscar esse resultado. Obviamente que o Corinthians tem que ter inteligência para jogar essa partida, deveria ou deve ter a mesma postura, a mesma pegada, a mesma vontade que foram apresentados lá em Minas Gerais. Se o Corinthians fizer isso, eu não tenho dúvida que o Corinthians hoje sai classificado aqui da Zona Leste da capital paulista. E claro, não é? Passa muito também pelo individual. Se o coletivo vai dar certo, a gente também tem que olhar para o individual. Yuri no ataque, Memphis que foi decisivo, um meio-campo combativo e uma defesa atenta. Se o Corinthians tiver tudo isso, será Ronaldo, nosso grande goleiro Ronaldo, uma parada indigesta para o Cruzeiro buscar hoje essa classificação para grande final. Ronaldão. Um abraço a você, um abraço ao Ulisses Costa, o Pretzel também ali está se deliciando com um belo sorvete. Então eu diria o seguinte, um abraço, foram 3 mil pessoas que fizeram a diferença lá no Mineirão. Essa foi a tônica lá. Aqui vai bater mais de 50 mil aqui hoje, vai entrar para a história esse jogo também. Agora, o Corinthians conseguiu reverter uma situação dificílima no primeiro jogo, porque teve o coletivo muito forte. O time não deixou espaço, não teve aqueles blocos, foi um bloco só atacando, defendendo, todo mundo correndo e se ajudando. Se fizer a mesma coisa hoje aqui, passa para a final. Tranquilamente passa. Agora, se deixar espaço, ainda mais nas alas, onde vai ter que correr atrás aí o Mateuzinho, correr atrás do Hugo, aí vai complicar a vida do Corinthians. Mas fora isso, se jogar no mesmo bloco, na mesma pegada, com a mesma força, e o Dorival atento também nas cobranças, o Corinthians passa hoje, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você. A opinião dos comentaristas da Bandeirantes para o jogão de bola. Daqui a pouco vale vaga para a final da Copa do Brasil. O microfone da Bandeirantes, você ligado, torcedor ouvinte no Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians vão jogar aqui na Neoquímica Arena. Timão joga pelo empate. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. O destaque agora vem do jornalismo Bandeirantes para você. Meu amigo, vou te dizer, jornalismo Bandeirantes, Guilherme Oliveira, um abraço, boa tarde. Tudo bem, Ulisses? Boa tarde para você e para quem nos acompanha. A Enel descumpre a decisão da Justiça de São Paulo e mais de 90 mil clientes seguem sem energia na capital e na região metropolitana. A concessionária, por meio de nota, disse que vai restabelecer todo o serviço até este domingo, mas a Justiça de São Paulo deu um prazo de 12 horas para isso a partir da notificação. E a notificação aconteceu às 3 horas da tarde de ontem. Ainda sobre a energia, após cobranças da Prefeitura de São Paulo e do governo paulista, o governo federal se manifestou. Por meio de nota, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a concessionária será responsabilizada caso não cumpra integralmente os índices de qualidade e as obrigações contratuais, e que o descumprimento dessas exigências poderá acarretar na perda da concessão da Enel no estado de São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, é uma vergonha, né? Para você ver, as pessoas colocam também para comandar a energia. Quem aprovou a Enel? Qual a qualidade de trabalho, de prestação de serviço que a Enel tinha? Quem aprovou é responsável também. Ela atuar no estado de São Paulo. Então não é só a empresa, não. É aquela história do jogador que é ruim. Culpado é quem põe ele pra jogar, não é ele de estar no time, não. Tem que contratar o pessoal tem que cobrar mais gente, hein? Ulisses, tem que contratar o pessoal do radar, que o radar chove, ele fica debaixo d'água funcionando, só o radar funciona. A energia não funciona, mas o radar, ele pega você debaixo d'água, em cima da nuvem, ele te pega. Ele chega até a mostrar fratura no corpo se você tiver. Entendeu? Tão bom que é. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O microfone Bandeirantes em campo, QG Bandeirantes de Esportes, Pedro Quen. Um abraço para você. Ô, Quen, boa tarde.
Fala, Ulisses, ótima tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. 2 jogos de Copa do Brasil hoje, além desse Corinthians e Cruzeiro, às 8h30 tem Fluminense e Vasco. 2 desses 4 times estarão na final da Copa do Brasil. Os jogos serão dia 17 de dezembro, aí com mando ou de Cruzeiro ou de Corinthians, depende de quem passar, e depois a próxima quarta-feira, 17 de dezembro, e aí a grande decisão no próximo domingo, dia 21 de dezembro, daqui uma semana. Aí o jogo será no Maracanã, ou Vasco ou Fluminense como mandante. Sempre bom lembrar que o Fluminense perdeu a partida de ida, o Vasco venceu pelo placar de 2-1 de virada. Verratti, quase aos 49 minutos do segundo tempo, fez o gol do Cruz Maltino que deu a vitória ao Vasco. Hoje também foi dia de Campeonato Paulista Feminino. O Palmeiras, mesmo com a derrota por 1-0, gol de Gabi Zanotti, que marcou para o Corinthians, o Verdão foi o grande campeão por conta da vitória no primeiro jogo. Hoje também dia de campeonatos importantes espalhados pela Europa, começando pela Premier League, o campeonato inglês, em que o Nottingham Forest venceu o Tottenham pelo placar de 3-0. O Sunderland venceu o clássico contra o Newcastle por 1-0. O Sunderland, uma das grandes surpresas da Premier League deste ano. O West Ham perdeu para o Aston Villa em casa pelo placar de 3-2 e perdeu a chance de chegar mais próximo ao primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Manchester City venceu o Crystal Palace por 3-0. No campeonato italiano, a Internacional venceu o Genoa pelo placar de 2-1, chegou a abrir 2-0. Bissek e Lautaro Martinez fizeram os gols e Vitinha, não aquele, o Vitinha que joga no Paris Saint-Germain, é outro jogador que tem o mesmo nome, descontou para o Genoa. A Juventus vai empatando em 0-0 com o Bolonha e o Milan empatou em 2-2 com o Sassuolo. Agora na Espanha, o Real Madrid vai vencendo o Alavés pelo placar de 1-0, gol marcado por Kylian Mbappé. Foi ele que fez o gol do Real Madrid, vitória parcial até aqui. O Sevilha venceu mais cedo às 10 horas da manhã o Real Oviedo pelo placar de 4-0. E para fechar então, na Alemanha, o Bayern de Munique recebeu o Mainz 05 e empatou pelo placar de 2-2. E o Borussia Dortmund empatou em 1-1 com o Freiburg fora de casa, Ulisses. Obrigado, Cunha. O futebol da Bandeirantes em campo para você, torcedor brasileiro, na mesa de São Michel Lápis. Central técnica Betão Rebeque, Tibaço de Esterda, Daniel Chingotti, Rafael Pellegrini. No Twitter, Alexandre Marques, Digital, Gustavo Tomás. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Cruzeiro, tem Corinthians. Tem emoção no futebol da Bandeirantes. O Pavel já tá ligado no microfone em Bandeirantes. Grande Pavel, forte abraço para você. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Corinthians e Cruzeiro. Vale vaga para decisão da Copa do Brasil. Futebol é aqui. Bandeirantes. Stock Car na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Os companheiros de equipe Felipe Fraga e Gaetano de Mauro serão os protagonistas de uma jornada única para decidir quem levantará o troféu dos campeões, tradição instituída pela Stock Car desde 2022. Os números atestam o protagonismo de Fraga e Gaetano ao longo do campeonato. Na mesma Interlagos, que pode consagrá-lo como bicampeão neste fim de semana, o piloto, atualmente com 30 anos, nascido em Jacundá, no Pará, e criado em Palmas, Tocantins, tornou-se o mais jovem vencedor e o mais jovem campeão da história da Stock Car. Na atual temporada, Felipe conquistou 2 vitórias, uma delas na abertura do calendário, em maio, também em Interlagos, subiu 8 vezes ao pódio, marcou 2 poles e levantou o troféu Vivo Man of the Race de pontuador em 4 oportunidades. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção.
parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Mantenha as caixas d'água cobertas e protegidas com telas. Sanasa e você, juntos contra a dengue. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã com a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Ulisses Costa! No futebol da Bandeirantes para você, torcedor do 20 do Brasil, a bola vai rolar já já para você. Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians. A Bandeirantes vem para escalar os times para você, começando pelo timão, pro ar, Mosaico sendo levantado nesse momento. Vem Corinthians, vem Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Do 1 ao 9, os escolhidos
escolhidos do Corinthians de Dorival Júnior, que começa a partida com Hugo Souza no gol número 1. Linha defensiva de 2, Mateuzinho, 5, André Ramalho, 13, Gustavo Henrique e 21, Matheus Bidu. O meio-campo é de 70, Martini, 7, Maicon, 19, Carrilho e 27, Bidon. Para o ataque de 9, Yuri Alberto e 10, Memphis. E o banco? Com Felipe Longo, Garro, Romero, Raniel e Kaká, Angileri, Vitinho e Charles, João Pedro e André, Guinegão e Dieguinho. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, a bola vai rolar daqui a pouquinho, vem Cruzeiro, Miliose. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Escalando a raposa, o técnico português Leonardo Jardim em busca do 7º título de Copa do Brasil na história. Com Cássio, goleiro do Cruzeiro, ídolo corintiano, hoje está do outro lado. Na direita, William veste a 12, zagueiros 15, Fabrício Bruno, 34, Jonathan, pela esquerda, o Kaique é o dono da meia dúzia. Meio de campo de 16, Lucas Silva, 8, Matheus Henrique, 88, Christian e 10, Matheus Pereira. Dupla de ataque de 17, Sinisterra, Caio Jorge veste a 19, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E nesse momento, o mosaico aqui na Neoquímica Arena mostra as 3 conquistas do Corinthians da Copa do Brasil. Uma que aconteceu em Brasília, outra que aconteceu no Olímpico e outra que aconteceu no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre. As 3 conquistas de Copa do Brasil do Corinthians foram elas conquistadas fora de casa. Hoje o Corinthians joga contra o time do Cruzeiro, valendo vaga para a final da Copa do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, o banco do Cruzeiro. Opções do Leonardo Jardim, Léo Aragão, Gamarra, João Marcelo, Calvoprates e Wallace, Rian, Eduardo Japa, Bolacier, Wanderson, Arroio e Gabigol. Começa o show pirotécnico na Neoquímica Arena. Fogos da Neoquímica Arena para você ligado no microfone da Bandeirantes, que confere a arbitragem do jogo. Que vem de Pernambuco, Rodrigo José Pereira de Lima, o dono do apito. E quem tá com ele, Milhosi? Auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira e Vitor Hugo e Mazuno Santos. Quarto árbitro é Paulo Roberto Alves Júnior. Quem cuida no bar é Rafael Trace. É o futebol da Bandeirantes. O Corinthians vem para o campo de jogo com o seu uniforme número 2, pode ser ou 3? 3. É o 3, né? Que é aquela camisa preta com números em laranja. Isso aí foi feito em homenagem ao Memphis, da seleção holandesa, ou não tem nada a ver? É apenas uma coincidência, hein, Fabiane? Em partes tem a ver, sim. Isso foi definido logo depois da chegada do holandês ao Corinthians, mas faz referência a uma coleção da Nike, que completou 20 anos em 2025. Esse uniforme deve ser trocado já em janeiro do ano que vem. É o futebol da Bandeirantes para você. Quem apita o jogo? Rodrigo José Pereira de Lima. Milhosi, quem vem com ele? VAR de Rafael Traça, auxiliado por Nailton Oliveira, Vitor e Mazuno Santos. Quarto árbitro é Paulo Roberto Alves. Quem que é o VAR? Rafael Traça. Rafael Traça. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Hino nacional brasileiro na Neoquímica Arena. É o futebol da Bandeirantes, parte do hino pequenininho aí pra você aqui na Rádio Bandeirantes. Análise e opinião pra Corinthians e Cruzeiro. Fala, Pretzel Quesada, Ronaldo. Olha, provavelmente o Cruzeiro vai sair mais pro jogo. Sentiu demais a marcação do Corinthians, que ganhou o meio de campo no jogo de ida. Dorival foi inteligente ao ficar mais com a bola no início do jogo. Fez 1-0 e depois administrou a vantagem, deixando o Cruzeiro nervoso. No segundo tempo, o Corinthians praticamente não atacou, mas fez uma estratégia jogando pelo resultado e trazendo, é claro, uma grande vantagem para cá. O empate nesse nível, em mata-mata, é uma vantagem gigantesca, ainda mais a maneira como o Corinthians joga. Então, o Cruzeiro vai ter que sair para o jogo. Eu acho que é bem surpreendente o Gabigol ficar no banco num jogo desse tamanho, por sinal ele deve estar muito mal e não deve se dar muito bem com o treinador para não jogar uma partida dessas com a necessidade de fazer gols. Então, o Leonardo Jardim mexe no time, escala o Sinisterra e também coloca o Matheus Henrique com a suspensão do Lucas Romero. Não muda muito a formatação. O Corinthians, com seu esquema tradicional, para mim é favorito para ficar com a vaga pelo menos. Não precisa ganhar o jogo,
basta ficar com a vaga. Leandro Quesada. O que eu acho que não pode acontecer, Pretzel, Ulisses, Ronaldo, ouvintes, é o Corinthians jogar com o regulamento debaixo do braço. Estou dizendo que ele tem que sair de uma forma maluca aí para atacar o Cruzeiro, não é isso que eu estou dizendo, mas manter a organização que a gente viu no primeiro duelo lá em Belo Horizonte. O Corinthians jogou muita bola, né, na parte tática, individualmente nenhum jogador destoou, e o mental também foi importante na primeira partida, como será também nesse segundo jogo, com essa festa maravilhosa, incrível. Está pulsando a Arena Corinthians aqui na Zona Leste da capital paulista. Então o Corinthians tem tudo, tem o placar, tem essa atmosfera, tem a fiel torcida. Se souber jogar e repetir boa parte daquela atuação do jogo contra o Cruzeiro, e principalmente todos os jogos, praticamente todos os jogos contra o Palmeiras nessa temporada, Ronaldo, Corinthians sai classificado para disputar a grande final contra um dos cariocas na Copa do Brasil. Ronaldo. Quessadinha, e essa energia que tá vindo da arquibancada é impressionante também aqui. O cara aqui não jogar 120%, 150%, 170%, aí ele tá de brincadeira. O cara não nasceu para jogar bola. Agora, aqui é o gramado onde você tem que deixar tudo. São 90 minutos, que eu acho que hoje vai para 90 minutos, porque não tem como você decepcionar uma galera como essa, te incentivando, te empurrando, e você tá tendo um empate para poder comemorar. Agora, o Dorival sabe muito bem o que fazer nesse tipo de competição. Veio até aqui da forma Dorival Júnior de ser. Então, eu acho que surpresas, acho que não teremos, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians. Vai começar o jogo. À direita o Cruzeiro todo de branco, Corinthians de preto com detalhes em laranja. Obviamente que o uniforme do Cruzeiro em detalhes em azul também. Eu vou dizer para você, os jogadores do Cruzeiro foram até o bico da área oposto onde está a torcida do Cruzeiro para cumprimentar a torcida, né? Uma frieza com a torcida danada, hein, ô Pretzel? É verdade. A torcida do Cruzeiro até ocupa, né, o seu espaço. Teve uma confusão antes do jogo que os caras bobos, né, vão lá brigar com os adversários. Só todo mundo pensar na organização do jogo. O estádio está muito bonito. Público de grande jogo, público de jogo decisivo. Mas eu acho que, apesar da força da torcida do Cruzeiro, eu acho que o Corinthians hoje aqui, como o Ronaldo falou, diante da sua torcida, a tendência é que passe, e passe até bem, na minha opinião, para chegar a mais uma decisão de Copa do Brasil. No futebol da Bandeirantes para você, vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Memphis de pai, Memphis vai tocar na bola. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar na Neoquímica Arena. Primeiro jogo em Belo Horizonte na quarta-feira. Corinthians venceu com o gol dele, Memphis de pai, 1-0. O Cruzeiro precisa da vitória simples para levar para os pênaltis, ou então vitória com diferença de 2 gols. E nesse momento tá o goleiro do Corinthians reclamando de algo. Ali o Hugo tá na entrada da grande área, na meia luva da grande área, saída que pertence ao Timão. Tudo pronto para rolar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A imagem tua, mas o som é meu. Apito o árbitro. Memphis toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone da Bandeirantes. É Bandeirantes, o microfone, ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Memphis vem pra cima da marcação, fraco, Fabrício Bruno põe pra fora. É lateral pro time do Corinthians, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral pro Timão, cobrar Bidu. Ele vem pra bater, lateral pro time corintiano, você ligado na Bandeirantes, o William vem na marcação do Memphis. É lateral pro time do Corinthians, batendo pelo setor de direita, no campo de ataque, levantamento vem no meio. Recolheu, tentou a finta, tenta passar do meio de 2, Maicon perde a jogada, vem pra cima, Bidon. Ele aperta na marcação, bola volta no campo de ataque, aperta o time corintiano, Carrilho tenta chegar, Mateuzinho também, vem pra rasgar aqui atrás, Kaique põe pra fora, o lateral, meia dúzia do time do Cruzeiro, põe pra fora, lateral pro time do Corinthians bater, lateral cobrado pela esquerda, vem Carrilho, domina pro time corintiano, vem pra finta em cima da marcação, ganha lateral, novo lateral pro Timão cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios de cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Se posiciona pra repor a bola em jogo, vem Memphis, ele domina pro time do Corinthians, tenta o cruzamento, faz o break em cima da marcação, ganha novamente
lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É lateral, Mateuzinho vem para a cobrança para o time corintiano pela direita. Mateuzinho cobra o lateral, solta para dentro da grande área para Memphis. Ele domina, faz o giro, girou pro Alberto, chegou. O zagueiro vem para cortar, vem para tocar de cabeça. Matheus Pereira tira para a volta com o time corintiano. Recolhe Gustavo Henrique, sai jogando para o Corinthians na esquerda, deu para Bidu. Bidu faz o break para Bidon. Bidon domina para Bidu. Bidu já recolhe pelo seu campo de defesa. Puxado, derrubado, é falta para o Timão bater. É falta para o Corinthians cobrar pelo setor de esquerda no seu campo de ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. É lateral para o time, falta para o time corintiano bater na lateral do gramado. Se posiciona Bidon. Ele cobra a falta, sai jogando com André Ramalho. André Ramalho domina para o time corintiano, abriu da direita para Carrilho. Carrilho tabela essa bola no meio com José Martins, deu para Carrilho um pouco atrás. Abriu para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano, lançou à frente no comando de ataque para o Alberto. Ele tenta chegar da dividida, chega na bola, divide, mas o árbitro para. Marcou falta para o time do Cruzeiro bater em cima de Jonathan. É falta para o Cruzeiro cobrar do campo de defesa. E a gente tem que esperar alguns minutos para constatar se é verdade. Mas nesse pique o Yuri Alberto me pareceu segurar um pouco a marcha. Lembrando que ele está se recuperando de uma questão muscular no pubis. Era dúvida, mas está escolhido por Dorival. É bola no campo de defesa, falta para o time do Cruzeiro bater. Cássio bate a jogada, abre para William pela direita, apertou Bidon, quase roubou. A bola volta para William pela direita do campo de ataque, vai lutar para a bola. Memphis vem para chegar, tentou ganhar, ganha lateral. William explora o corpo de Memphis, toca a bola nele. Ele sai para a linha de lado, tem lateral para o time do Corinthians bater. É lateral para o time do Cruzeiro bater do campo de defesa. Recomeça a jogada do time do Cruzeiro com Lucas Silva. Ele prende o lance, vem buscar a jogada, continua na intermediária. Recolhe novamente Christian, prendeu Matheus Henrique. Ele domina para o time do Cruzeiro, abriu para a direita do campo de ataque. Lucas Corinthians gira, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Nossa Bandeirantes é só emoção, hein? A bola volta no toque de bola, recolhe novamente pela direita, aperta o time corintiano, tenta descer pela ponta. Bidu escapou do primeiro, do segundo, a bola sai. Desliga na marcação, vai embora para a linha de lado. Lucas Silva põe para fora. Lateral esquerda, defesa para o time do Corinthians bater. Manual para o time corintiano bater do seu campo de retaguarda. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E já domina no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Corinthians, tenta descer do comando de ataque, não consegue. Memphis aperta, vem o William, toca na bola, põe para fora. Novo lateral para o time corintiano bater. É pelo setor de esquerdo no seu campo de ataque. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com a amortecedora HG Nakata. É Nakata, torcedor do Brasil. A bola volta com o time corintiano. Bidu domina para o time do Corinthians, arma a jogada pelo setor de direito do campo de defesa. Ele vem para a finta, vem para o toque de bola, solta contigo no setor intermediário. Recolheu no campo de defesa com o Hugo, bateu, tentou explorar na esquerda, muito forte o chute. Lateral para o time do Cruzeiro, bateu pela direita do campo de defesa. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante, torcedor do Brasil. Aqui está parado, o jogo está marcado. Lateral para o time do Cruzeiro, bater lateral para o time do Cruzeiro cobrar. Vem para a cobrança no campo de defesa, sai jogando fraco Fabrício Bruno. Ele prende a jogada, recolhe para a zaga central para Jonathan. Jonathan domina pelo seu campo de defesa. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe a jogada, vem para o levantamento. Já alça tempo do toque de bola, Memphis aperta em cima da marcação, abertura vem com Jonathan, faz a finta em cima do Yuri Alberto, ele protege, gira a jogada, Memphis marca, corre demais. Abertura pela direita para o toque de Fabrício. Fabrício tenta o toque de bola, soltou na ponta, abriu para a direita no campo de ataque para William. William tentou descer falta, Bidu ganha para o time corintiano. Ele rasga, explora a marcação, ganha lateral inteligentemente para o Corinthians bater na esquerda, campo de defesa lateral para o Timão cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Vale vaga para a final. O Corinthians está levando essa vaga. No primeiro jogo venceu por 1-0 o Cruzeiro. Agora segundo jogo, 0 Corinthians, 0 Cruzeiro. Placar da condição do Corinthians disputar o título da Copa do Brasil. No futebol da Bandeirantes é você, Gwen. Corinthians ou Cruzeiro enfrentam Fluminense ou Vasco. O clássico carioca acontece às 8h30 da noite no Maracanã. O primeiro jogo terminou com vitória do Cruz Maltino de virada pelo placar de 2-1. E domina Carrilho. Mateuzinho passa, ele faz o break, abre para Mateuzinho, ajeita a jogada, devolveu para Carrilho no meio da tapa, a bola adianta demais, perde o lance, a bola volta com o time do Cruzeiro. Matheus Pereira sempre perigoso, domina para o time do Cruzeiro, parte pelo setor de esquerda, câmbio de ataque. Maicon vem para a marcação em cima dele, abriu pelo setor de ponta, tentou a finta, se desterra. Toca
toca na bola, afasta a zaga corintiana, vem pra tirar de qualquer maneira Mateuzinho. É lateral pela esquerda, lateral cobrado, vem pelo setor de ponta, tenta descer novamente o time do Cruzeiro. Abertura para Lucas Silva domina, balança em frente, a marcação no primeiro tempo, toque de bola, inverteu lá na direita. William leva para dentro, fecha Maicon, bola volta curtindo no meio com o Matheus Henrique. Matheus Henrique prendeu pro Cruzeiro, abriu para Kaique prende, tenta o levantamento, vem pra tirar André Ramalho. Ele corta, tira a bola, volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Cruzeiro, tentou descer no comando de ataque, o árbitro para. Bico da área esquerda, falta em Matheus Pereira pro time do Cruzeiro bater. Na primeira vez em que o Cruzeiro tinha a bola dominada no campo de ataque, o camisa 10 foi muito inteligente, ofereceu o corpo e o Martínez aceitou, faz a falta no bico da grande área, lance perigoso a favor da Raposa. É falta para o time do Cruzeiro bater comecinho de jogo, 7 minutos de bola rolando 0-0, Cruzeiro e Corinthians no placar agregado 1-0 para a equipe do Corinthians. É falta para a equipe do Cruzeiro bater, o Matheus Pereira se posiciona para a cobrança de falta, Hugo vai lá, ajeita a barreira do time corintiano, é falta para a equipe do Cruzeiro bater, 0-0 o placar do jogo. Matheus Pereira vem para a cobrança de falta para o time do Cruzeiro, partiu, deixou, levantamento vem na grande área, subiu de cabeça, Mateuzinho vem para tirar para o time do Corinthians, afasta, põe para fora em lateral para o time do Cruzeiro bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, é lateral para o time do Cruzeiro bater bem rapidamente para a cobrança, Matheus Pereira, camisa 10, se posiciona, Kaique pede para bater lateral, é lateral para o time do Cruzeiro bater pelo setor de esquerda, Kaique vem para a cobrança, o Cruzeiro demora para bater, bom para o Corinthians, e o empate interessa ao time corintiano para chegar à final da Copa do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, lançamento às costas do Mateuzinho, tentou subir de cabeça, o toque, pega o goleiro. Tranquilo, Hugo sai do gol para fazer a firme defesa e o Caio Jorge ficou pedindo pênalti aí, é isso? Depois de uma dividida com o Gustavo Henrique, mas nada a marcar, já tá de pé o centroavante do Cruzeiro. Que bom lance do Matheus Bidu, que já foi bem no jogo de ida e agora acerta na marcação para salvar o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, dominamente, prende para o time do Corinthians, ele vem para a finta, 2 na marcação, vai tentar o toque de bola para desvia, volta para Bidu, Bidu domina novamente, começa a fazer um bom jogo, Bidu, ele prende no campo de defesa, recolhe novamente no toque de bola de Gustavo Henrique para André Ramalho tem Bidu aberto pelo setor de esquerda, campo de ataque, Memphis pede, lançamento vem no ponto futuro para Memphis, mais para o zagueiro, no Bidu do campo de defesa, Memphis vai para cima da marcação, aperta, Yuri Alberto chegou, Memphis apertou, Cássio sai jogando para o time do Cruzeiro, ele prende a jogada, recolhe no seu campo de defesa, vem Maicon para marcação, fora driblado pelo Matheus Henrique, domina para o time do Cruzeiro, lançamento à frente na direita, tem condição de jogo, recolhe o Cruzeiro, a bola foi solta à frente, balançou, limpou, bateu pro gol, passa à direita, vai embora, mas tinha impedimento, hein, cara? Ele estava livre lá na frente, o Bandeira não deu impedimento, eu tive que narrar o lance, mas estava impedido há muito tempo. Se o Bandeira não deu impedimento, a hora que a bola foi lançada, ele despreparado para estar aí. Ele já tinha que ter marcado impedimento. A hora que ele domina a bola, já caracteriza a jogada. Mas esperou, né, Ulisses? Esperou driblar uma vez, cortar de novo, colocar o Gustavo Henrique para trás e bater para fora. Por pouco, o Sinesterra não dá um susto no torcedor corintiano. E depois de tudo isso, aí sim, ergue a bandeira. Não valia mais nada, segue 0-0. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simule consórcio vw.com.br. Consulte instruções. A bola volta no toque para Mateuzinho do Vira para o time do Corinthians. Vem para o toque para já solta a frente no campo de ataque. Tentou buscar Carrilho, não consegue. Ela não passa na esquerda. Kaique vem para o break. Aperta Memphis, vem para cima da marcação. José Martins faz falta. Tá parado o jogo. Falta em Lucas Silva para o time do Cruzeiro. Bater do campo de defesa. Opinião Bandeirantes, Pretzel, Quesada, Ronaldo. O jogo 0-0, Corinthians e Cruzeiro, 9 primeiro tempo. Jogo nervoso, muito marcado, o Corinthians dá a bola pro Cruzeiro e especula o erro do Cruzeiro. Essa bola do Sinisterra ia ser lance de VAR, hein? Ia ser lance de VAR, o Bandeirinha demorou para marcar o impedimento, mas seria lance de VAR. Jogo parelho, Quesada. O Corinthians tem que ficar esperto com essa movimentação do Matheus Henrique sozinho para fazer a criação da jogada, não é? E não pode perder também bola no meio campo, como aconteceu há poucos instantes com o Carrídio, para não pegar a defesa desguarnecida, como aconteceu aí, Ronaldo. O Cruzeiro marcando forte vai jogar no contra-ataque, já mostrou 10 minutos de jogo, já deu para perceber que as duas equipes não mudaram muito a forma de jogar, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Cruzeiro. Já tenta descer pelo setor de esquerda, que é para ataque, vem para o toque para Kaique. Ele domina para o time do Cruzeiro, vem para o giro. Michael na marcação, para a volta pelo setor de intermediária, campo de ataque na esquerda com Lucas Silva. Prende o lance e volta no campo de defesa. Yuri Alberto aperta, Jonathan ganha. Soltou para Fabrício Bruno, que abre pela direita do campo de ataque para o William. William domina para o time do Cruzeiro, tentou o cruzamento em cima da marcação. Recolhe no comando de ataque, vem para o toque de bola, domina a jogada, Matheus Pereira. Ele prende para o time do Cruzeiro, gira a jogada pelo seu campo de defesa, volta no setor intermediário de ataque, abriu de esquerda para Kaique. Kaique dominou, já escapa da marcação fácil. Recolheu, escapou bem do lance em cima da marcação do Carlinho. Vem para o toque para a bola batida. Gol, vai embora. A pancada do gol do Matheus Henrique, tiro de meta para a equipe do Corinthians. Madeira. Ele quer novidade na escalação nessa tarde pelo Leonardo Jardim, porque o Lucas Romero, titular da posição, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Arrisca com a perna direita, manda para fora. Hugo só acompanha. Prepare-se para decolar, a temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo, no Disney Plus. Atravessa uma bola perigosa, vem para o toque, ele para curtir novamente na intermediária, Martins abre a jogada para Carrilho, Carrilho para Mateuzinho, para Carrilho. Ele domina para Bidon, Bidon domina para o time corintiano, volta novamente para Carrilho, tem Mateuzinho aberto pela direita em frente ao banco de reservas do Corinthians, ele domina, vem para o toque, ele para a volta para Carrilho, Carrilho para André Ramalho. Na zaga central do time do Corinthians, recolhe no meio com José Martins sempre um toque difícil na bola, ele prende para o time corintiano, recolhe do campo de ataque, levantamento foi feito à frente, Martins cochila, perde o lance, para a volta do toque, ele para o Coutinho na intermediária, apertou Bidon, faz a falta, tá parado o jogo, tá marcada a falta pro Corinthians bater e errou feio. Descontroladinho, Lucas Silva toma cartão amarelo pelo empurrão que ele deu no Bidon. É isso, Ulisses. O Bidon nem fez a falta. Quem fez foi o Mateuzinho, matando o ataque cruzeirense. Aí o Bidon chega para atrasar o jogo um pouco, leva o empurrão, cai no chão. É cartão amarelo. Lucas Silva, primeiro cartão amarelo do jogo pro capitão do Cruzeiro que está descontrolado. É verdade, descontrolado. O Bidon faz a falta, pegou a bola ali, evitou a cobrança. O Mateuzinho tocou na bola. O Bidon nem chegou, ele nem empurra o Bidon. Totalmente fora do lance, mostrando um desequilíbrio emocional gigante, hein, Pretzel Quesada e Ronaldo? É verdade, cartão bem aplicado, muito nervoso o Lucas Silva na provocação do Bidon. Pro Corinthians é ótimo que continue assim, né? Quanto mais nervoso o Cruzeiro tiver, melhor pro Timão. Na cara do juiz também, né? Aí demais. Olha o Roberto, dominou pro Timão, partiu na direita, campo de ataque, Memphis pediu, ele driblou, caminhou, cortou pro meio, ajeitou, tirou, pode bater pro gol, voltou pra Carrilho, Carrilho vai pro cruzado, levantou pra Memphis na segunda trave, o toque de cabeça do Fabrício Bruno pra fora, escanteio o Timão na direita. Chance de levantar a bola na área, no que seria um déjà vu do gol do Mineirão, com o Memphis Depay disputando no segundo pau. Ulisses confirmando, Breno Bidon também tomou o amarelo durante essa confusão com o Lucas Silva. Mas por que tomou o Bidon? Por retardar o reinício do jogo, ele jogou a bola para longe, isso que irritou o Lucas Silva, amarelado também o corintiano. Foi o Mateuzinho, não foi o Bidon. Mateuzinho que chutou a bola, o Bidon estava do lado. Erra o árbitro. É falta pro time, escanteio pro time do Corinthians, bater escanteio cobrado para Maicon. Nossa senhora. Memphis meteu a bola, o Maicon furou. A bola volta ainda com o time do Corinthians, Bidu domina pela direita. Recolheu, limpou, cruzou, levantou na boca do gol. Toca de cabeça na bola, vem pra tirar de qualquer maneira. Afasta o perigo dali, Matheus Henrique. Escanteio, Timão direita. E vem Memphis para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Escanteio para o time do Corinthians bater. Se posiciona para a cobrança Memphis. Memphis partiu, perna da direita, levantou, toque de cabeça, vai para fora. E o André Ramalho ficou pedindo o pênalti no empurrão do Matheus Henrique. Ele gesticulou como se tivesse sido agarrado pelo volante do Cruzeiro. O árbitro não atendeu o pedido do zagueiro do Corinthians e ele já autoriza também a cobrança do tiro de meta. Bola do Cruzeiro. Sil, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta com o time do Cruzeiro que sai jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca. 15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil.
Semifinal continua pra você. Corinthians 0, Cruzeiro 0 no agregado. Esse é o jogo da volta, 1-0 pro Corinthians, que está indo à final da Copa do Brasil. Na Bandeirantes, você diz aí, Cunha. Essa não é a primeira vez que o Corinthians entra em campo hoje. Às 10 horas da manhã teve a final do Campeonato Paulista Feminino. Gabi Zanotti marcou aos 6 minutos do segundo tempo para o Timão, que venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0. Mas por conta do resultado do primeiro jogo, o Verdão foi o grande campeão. É bola do campo de defesa para o time do Corinthians bater lateral. Lateral para o Timão bater, você ligado na Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança de lateral do time corintiano pelo setor de esquerda. Lateral foi cobrado, bola foi chuta, frente do Memphis. Memphis prende para Bidu, Bidu para Maicon. Maicon abre para Memphis, que volta para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, gira para Maicon. Maicon recolhe para Memphis. Memphis vai desafogar, mas tocou de forma completamente equivocada. Errou feio o Memphis. A bola volta com o time do Corinthians, deu sorte na jogada. Domina pelo setor de esquerda. Câmara ataque, vem para o toque para Coutinho Martins. Ele prende o lance para o time corintiano, girou para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, vai para a pinta de calcanhar, voltou a jogar a Coutinho para Bidon. Bidon prende para o time do Corinthians, tentou o drible, toma falta, o árbitro mandou seguir. Domina o time do Cruzeiro, tenta descer o árbitro. Ele é um árbitro que não é bom, eu já vou falar dele. Domina no campo e ataque o time do Cruzeiro, bola foi solta pelo setor de ponta, vem cruzamento na grande área, Bidon driblado, levantamento na boca do gol de bicicleta, vai ser golaço. Hugo, defesa! E na sequência a bola batida, gol, houve um desvio, escanteio pro time do Cruzeiro bater, espetacular da bicicleta, defesa do goleiro Hugo, impressionante, o André Ramalho salva o Corinthians de tomar o gol na sequência, que lance maravilhoso, que bicicleta linda, André Ramalho tentou travar, por último Gustavo Henrique trava e mete pra linha de fundo, em escanteio pro Cruzeiro bater. Gigante Hugo Souza no lance, bicicleta perfeita, tinha endereço no Matheus Pereira, ele faz a defesa, na sequência Gustavo Henrique, herói, seria gol do Sinisterra, coloca para escanteio, veio o camisa 10 do Cruzeiro para cobrança. É bola no campo de ataque, pintou amarelo no banco do Cruzeiro. Nos dois bancos, Ulisses, estava visualizando daqui, eu não consegui discriminar exatamente para quem foi, mas já venho com a informação. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress. Você comigo na Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lançamento vem na grande área, faz da zaga do Corinthians. Mas o árbitro já parado, tá dando escanteio, dando falta. Time do Corinthians parou pedindo puxão na camisa do Gustavo Henrique. Que estava no chão, jogado, caído, mesmo assim a arbitragem não marca nada. É escanteio, segundo na sequência, a favor do Cruzeiro, o William vem cobrar. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater pelo setor de direita no campo de ataque. Escanteio para o time do Cruzeiro, bater 18 minutos de bola, rolando 0-0. Escanteio cobrado, levantamento na grande área. André Ramalho tira, a bola volta, vem para tirar, vem para rasgar Memphis de qualquer maneira. Diz que a obra é jogo do Maston Tigre na obra. Tá tudo certo. 18 jogados, Pretzel, Quesada, Ronaldo falam na Bandeirantes. Corinthians 0-0, Cruzeiro no agregado 1-0, Timão. Milagre do Hugo no bolão do Matheus Pereira, mas Corinthians muito atrás, permitindo o jogo demais o Cruzeiro. O Corinthians tem que ficar ligado. Olha, o Corinthians tem que ficar ligado, Ulisses, principalmente na jogada aqui em cima do Mateuzinho. Foi daí que saiu o passe para jogada maravilhosa, né? De bicicleta do Matheus Pereira e a defesaça feita pelo Hugo Souza, Ronaldo. Goleiro de seleção brasileira, e está demonstrando que está tranquilo, um grande goleiro também, até aqui não tomou gol no campeonato. Agora o Corinthians está jogando com o regulamento do lado do braço. Isso aí pode custar caro, tem que começar a jogar. É o futebol da Bandeirantes do Vira Matheus Pereira, tenta o toque, ele para o time do Cruzeiro, ele arma a jogada pelo setor de esquerda para Kaique, Kaique chega próximo demais, a grande área do time corintiano faz o giro, ele tenta o toque, ele para vem para rasgar, Bidu tira, Memphis vai para cima da marcação, sobe de cabeça, tira, Fabrício Bruno, corta o perigo, bola volta no toque, ele para com o time corintiano, só jogando curtinho, Gustavo Henrique para Bidu prende para o time do Corinthians, ameaça o levantamento à frente, vem para o corte, solta a jogada curtinha na intermediária para Memphis ganha o lance para o time corintiano, para Maicon recolhe pelo campo de ataque, a abertura foi feita à frente, toca a bola, o time corintiano, lançamento para o Yuri Alberto, a bola quica na velocidade, tentou chegar, perdeu na velocidade, domina o time do Cruzeiro, já tenta descer, houve a falta do Yuri Alberto, sendo o árbitro do jogo. Tá marcada a falta, o Pampeira marcou pro time do Cruzeiro bater. Foi uma sequência de faltas do Yuri pra cima do Jonathan Jesus, aliás a segunda desse duelo, centroavante corintiano contra o zagueiro, hoje novidade no time do Léo Jardim, bem marcada lá da esquerda pro Cruzeiro.
Motopeças de qualidade é na Carta. Conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças na Carta, pode contar. Domina o time do Corinthians, tenta descer pelo campo de defesa, rouba a jogada do time corintiano, Mateuzinho. Ele distribui, vem pro toque de bola, Corinthians marca muito, bola bate no árbitro. Vai ter que parar o jogo, bola ao chão pro time do Corinthians sair jogando. Prepare-se para decolar, a temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN, ao vivo no Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 20 minutos de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Gustavo Henrique lançou o Yuri Alberto em velocidade. Parece que ele correu para não chegar, velho. Parece que ele sente um pouquinho o Yuri Alberto. Você confere. 21 jogados para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Semifinal, jogo da volta, vale vaga para a final. Continua para você. Corinthians 0, Cruzeiro também 0. No primeiro jogo, 1-0 Timão. Corinthians vai se classificando para a final da Copa do Brasil 25. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Cunha. O Manchester City venceu o Crystal Palace pelo placar de 3-0. Pela Premier League também o Aston Villa venceu o West Ham por 3-2. O Manchester City e o Aston Villa estão no top 3 da Premier League, que tem o Arsenal como líder, o City como segundo colocado e o Villa como terceiro. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi chuta na direita, câmera ataque, Carrilho dançou, é pra Memphis, chegou no meio, Matheus Henrique põe pra escanteio. A jogada que funciona no Mineirão, mais uma vez a dobradinha, Mateuzinho e Carrilho pela ala direita do campo de ataque. O corte salvador do Jonathan, porque o Memphis estava lá pra conferir pro gol. Do lado direito do campo de ataque, quem cobra o escanteio é o 7, Maicon. Canta a fiel torcida corintiana. Escanteio pro time do Corinthians. Bater, Corinthians quer o primeiro gol do jogo. Maicon para a cobrança de escanteio pro time do Timão. O gigante Gustavo Henrique vai para dentro da grande área. Escanteio pro time do Corinthians. Bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Maicon, ele vem para a cobrança de escanteio pro time do Corinthians. Se posiciona Maicon. Levantamento vem para dentro da grande área. Partiu Maicon, correu, levantou na boca do gol. Toque de cabeça. Cássio no soco, tirou. Mas o árbitro marcou falta do Gustavo Henrique em Cássio. Chamado perigo de gol, o cruzamento era justamente no camisa 13, ele se desvencilhava do gigante Cássio. Foi marcada a falta e agora, ó, uma bola tirada pela torcida do Corinthians em campo. Acertou o goleiro Cássio, que faz cara de poucos amigos ali, mas cumprimenta a torcida. Naquela confusão dos cartões do banco, o do Corinthians foi pro Angileri, reclamou demais. Angileri, o argentino, levou cartão do banco. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta no toque, ele para o time do Cruzeiro. O William domina pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o levantamento à frente, aperta Maicon para o time corintiano. A bola volta com o Matheus Pereira. Ele prende para o William, William volta a jogada para Fabrício Bruno. Se apertar e rouba, viu? Domínio do campo de defesa, vem para o toque, ele para contigo novamente. O time corintiano tenta ser o jogador do campo de retaguarda com o Jonathan. Jonathan levanta no comando de ataque, aperta, vem para ganhar Mateuzinho. Ele solta para o Yuri Alberto, mata no peito, domina para o time do Corinthians, 1-2 para marcação, toca na bola, o zagueiro do time do Cruzeiro vem para tirar, jogando demais, Matheus Henrique, o camisa 8, ele prende o lance no campo de defesa, tenta o levantamento à frente, Mateuzinho vai subir de cabeça, tentou tirar, não consegue, André Ramalho domina para o time do Corinthians, liga a jogada para Carrilho, Carrilho fica no chão, pede a falta, o árbitro manda seguir, já domina o time corintiano, aí ele marca a falta, tá parado, falta em cima do jogador Matheus Henrique, que tá jogando demais, e agora em cima do Kaique. E revoltou toda a arquibancada e o banco do Corinthians, porque na jogada anterior havia pedido por uma falta sobre o Carrilho que não foi atendida. Por isso a revolta, lembrando o amarelo, como o Pretzel já trouxe, para o Angileri no banco. Então o banco do Corinthians bastante efusivo nesses 24 iniciais. É o peso de comandar um Corinthians e Cruzeiro. Não foi nada no lance, nada. Absolutamente nada no lance. Tá vendo coisas, parece aquele garotinho do sexto sentido esse árbitro aí, tá vendo coisas. É bola no campo de defesa, domina novamente o time do Cruzeiro, na direita recolhe o William, tenta partir em velocidade, zaga do Corinthians para o Marquinhos, na marcação, bola batida, gol, Hugo defendeu! O Cruzeiro entrou tabelando, a bola foi solta à frente, Carrilho vai ficar com posse de bola, domina para o time corintiano, briga, ganha o lance, abriu para Mateuzinho, Mateuzinho tenta o levantamento para Yuri Alberto vai na bola, toma falta pelas costas!
Jonathan vem, faz falta para o Corinthians bater. Próxima linha que divide o gramado. E é esse o duelo individual que vai ditando o ritmo do ataque do Corinthians e da defesa do Cruzeiro. Jonathan e Yuri Alberto, 3 disputas, as 3 terminam em faltas. A primeira que favorece o Corinthians, lado direito. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de direita. Se posiciona Mateuzinho, vem para a cobrança de falta para o time corintiano. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A falta cobrada, vem Bidon, toca, um toque foi muito bom na bola porque sobrou para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda, que é ataque, girou para Maicon, Maicon prende para Bidon. Bidon gira para Bidu, Bidu fez uma grande partida e domina para o time do Corinthians, tenta descer com Memphis. Memphis recolhe para o time corintiano, faz o giro, balança de um lado ao outro, voltou para Bidon. Bidon prende para o time do Corinthians, abriu para Maicon, Maicon para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, para Bidon. O Corinthians põe na roda o Cruzeiro, toca de pé em pé. A abertura vem para o toque de para curto de Gustavo Henrique, que abriu para Bidon, matou no peito, domina para o time do Corinthians, puxa a perna esquerda. Levantamento vem para o Yuri Alberto, ele não foi. Hora que pensou, partir já era tarde. E havia marcação dupla do William com o Jonathan pra cima do Yuri. Ele desiste da jogada. Ulisses, você comentou, tem a mesma impressão do campo. O Yuri parece ainda estar sentindo e muito o pubis que o tirou do jogo nos últimos 2 jogos antes das semis. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Mas esse é o tipo de jogo que o jogador vai com dor, não quer nem saber. Vai com dor mesmo. Guerreiro vai com dor. Já vi jogador jogar com o dedo trincado, quebrado, essas coisas todas. E vem Mateuzinho, ganha para o time do Corinthians, abriu para Maicon, Maicon recolhe para Yuri, Yuri escora a jogada para o José Martins prende para Maicon, enfiou para Yuri, Memphis pediu na ponta, abertura viria para Memphis, ganha Bidon, ele vem pro toque de bola, Yuri domina para o time do Corinthians, ameaçou a bicicleta, não conseguiu, voltou para Carrilho pela direita, pico da área, domina, limpa, prende, ele faz o giro, tem Mateuzinho como opção de judo, Carrilho domina para o time do Corinthians, abriu o compasso, vai pro cruzamento, ganha escanteio, toca na bola, Kaique, lateral esquerdo do time do Cruzeiro, escanteio esquerda para o time do Corinthians, bater o 4º escanteio para o Corinthians do jogo. Num belo carrinho do Kaique, só na bola, levando com ele o André Carrilho, pedido até que fosse um tiro de meta, não atendido pelo Rodrigo José Pereira de Lima. Tem escanteio, Corinthians, mais uma vez, Maicon cobra pé canhoto. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Maicon para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, placar do jogo de 0-0, escanteio para o Timão bater, vem levantamento dentro da grande área, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Maicon, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, pelo setor de esquerda, vai partir para a bola, partiu, perna esquerda, na bola, bateu, levantou, na boca do gol, no alto, Cássio sai do gol para fazer a firme defesa, recolhe o time do Cruzeiro para sair jogando pelo seu campo de defesa, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E do Mira vem pro toque de bola, tentou Mateuzinho, inteligente. Matheus Pereira tocou, Mateuzinho ameaçou tocar na bola. Ele tira o pé, ganha lateral pro time do Corinthians. Mateuzinho escapou do primeiro, do segundo, deu para Memphis. Memphis para Mateuzinho, prendeu na ponta pro Yuri Alberto, passe errado. Ela volta para a direita do campo de ataque, na esquerda já domina o time corintiano. Bidon domina pro Corinthians, girou para Maicon. Maicon protege, faz o giro, abriu para Mateuzinho pela direita do campo de ataque, adianta demais a bola, volta a jogada para José Martins. José Martins prende pro time corintiano para sair jogando. Domina o time do Corinthians com Memphis. Memphis dominou, girou e o único girou não foi na bola para a volta com o time corintiano. Recolhe depois de rechaçada ali o Lucas Silva. É na volta do toque de bola com o time do Corinthians. 28 minutos de bola rolando, 0-0 é o placar do jogo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo, lateral pro Timão bater pela direita de ataque, próximo ao banco de reservas do Corinthians. Era o Carrilho e o Yuri Alberto por ali, uma tentativa de lançamento nas costas do Jonathan Jesus. É o Mateuzinho que vai se posicionando já bem à frente no campo de ataque, é o Corinthians com a bola. Sinisterra caído. Ulisses já chama o 99 Arroio. O técnico Leonardo Jardim acho que não vai dar para a camisa 17. Sentiu alguma coisa? Está estirado na altura do meio de campo. Deve ser substituído. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigrinal para dar tudo certo. Pretzel, Quesada, Ronaldo, 0 Corinthians, 0 Cruzeiro. Vamos chegando a 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo no agregado. O Timão tá indo para a final da Copa do Brasil. O melhor jogador do Corinthians é o Hugo Souza, né? Que fez 2 defesas espetaculares. A segunda até nem tanto, espetacular a primeira, né? Na meia bicicleta do Matheus Pereira.
O Corinthians agora saiu um pouco de trás, estava deixando o Cruzeiro jogar muito no campo do próprio Corinthians, trazendo perigo, principalmente a partida intermediária. Se sair o Sinisterra, a entrada do Arroio, eu acho até que é melhor para o Corinthians, porque o Arroio é mais leve do que o Sinisterra. Eu só acho estranho o Leonardo Jardim não colocar o Gabigol. O jogo ainda totalmente definido, Quesada. Meia hora de jogo, atuando aqui para mais de 40 mil pessoas, o Corinthians tem que chutar uma bola com perigo, né? Eu acho um absurdo isso daí, o Corinthians tem que chutar com perigo, né? E Hugo Souza até aqui, Ronaldo, na minha visão, o melhor jogador em campo. E um jogo gostoso de se ver também, as duas equipes comprometidas, as duas equipes buscando aí pelo menos na força, o Corinthians muitas vezes recuado, tentando com o Memphis Depay equilibrar a equipe, mas um jogo bem jogado até aqui, Ulisses Costa. É lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians, bater Mateuzinho, cobra para o toque, ele para Coutinho no setor de ponta, abriu para o Yuri Alberto, Yuri Alberto briga, ganha o lance, ameaçou o cruzamento, soltou para Memphis Depay, Memphis protege para o time do Corinthians, gira, vem para a finta, dentro, toque de letra e ganha escanteio, toca na bola por último, Lucas Silva, camisa 16, escanteio de novo, quinto para o Corinthians, bater na esquerda, mexeu. Confirmando a mudança, Ulisses, sai o 17, Sinisterra sai machucado, vem o 99, equatoriano, Arroio no ataque do Cruzeiro. Escanteio para o time do Corinthians, bater bem para a cobrança de escanteio, se posiciona, vem para a cobrança Memphis para bater escanteio para o time corintiano, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 1-0 para o time do Corinthians, Simão vence o jogo, escanteio para o time do Corinthians, bater pela direita no campo de ataque, vem levantamento na grande área, Memphis, na direita, bateu o escanteio, levantou na primeira trave, tira o zagueiro, bola volta para Carrilho, de primeira para Memphis domina para o Corinthians, vai para a finta, puxou, perna esquerda, novo cruzamento, levantou, toque de calcanhar, do André Ramalho, meio de letra, calcanhar, sai do gol Cássio para fazer a defesa. E na sequência tenta recolocar o Cruzeiro no jogo, acaba devolvendo a bola pro Hugo Souza. Cássio, nome muito comemorado na história do Corinthians, hoje adversário na Neoquímica Arena. A bola volta no toque, ele vai com o time do Cruzeiro, tenta ser jogando com o Matheus Henrique pelo seu campo de defesa, ele faz o break, prende, tenta o levantamento à frente, bola kick no setor intermediário, Matheus Pereira domina as costas da marcação, chegando a bola, vem pro toque de bola, Coutinho novamente, toca na bola, novamente André Ramalho, uma bola para ele dominar, até tentar sair jogando, é escorar, que ele tentou colocar, põe pra fora. A bola volta com o time do Cruzeiro, 32, 0-0 é o placar do jogo. Pra você ligado na Bandeirantes, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor EHG, na Cata pode contar. Aqui Camarote Fialzone, o melhor camarote para curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena. Domínio do campo de ataque, recolhe novamente, é Fialzone. Entre aí, curta muita música, comida, bebida pra você. Camarote Fialzone, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente pela direita, o time do Cruzeiro, a abertura vem com o William, ele tenta o cruzamento tranquilo, o Hugo sai para pegar. E aí vacila o lateral direito da equipe do Cruzeiro, né? Muito fácil o cruzamento, Caio Jorge nem na área estava, o Hugo sobe sozinho, faz a defesa, repõe pro Corinthians, 0-0 na Neoquímica Arena. Prepare-se para decolar. Meu amigo, a temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo, assista tudo na ESPN ao vivo no Disney Plus. Bola volta com o Cruzeiro, domínio do campo de ataque, o time do Cruzeiro tenta ser o jogador, recolhe a jogada pelo setor intermediário, Vidão não chega, a abertura vem pela direita, vem pro toque de bola, tentou o cruzamento para Matheus Pereira, não pode ficar livre, ele é perigoso, armou pela ponta, vem cruzamento na grande área, desviou na boca do gol, bate em cima de Bidu, é na volta do toque de bola de Martínez domina para Memphis recolheu, tocou fácil para Martínez, ele tentou partir pela ponta, faz o break, prendeu, voltou para Carrilho recomeça para o time do Corinthians, já ganhou para Mateuzinho tentou o toque para Martínez, ficou no chão, pediu falta, o árbitro mandou seguir, Mateuzinho levanta os braços e reclama disso, não adianta, tinha que voltar para marcar, domina o time do Cruzeiro pela ponta, a bola foi solta à frente, tranquilo no gol, saiu para fazer a defesa. E agora que moral pro Ramalho, hein? Porque o Arroio acabou de entrar, quis dar um drible da vaca, bola para um lado, correr pelo outro, bateu na massa, segura o zagueiro corintiano para salvar o Timão mais uma vez. A bola volta atentamente, desafio em cima da marcação, jogador do time do Cruzeiro, escorrega novamente o Matheus Henrique, mas recupera, ele toca para o time do Cruzeiro, que sai jogando pelo setor de direito no campo de defesa com o William prende o lance, já recolhe contigo novamente, Matheus Henrique tenta o toque de bola, gira no meio para Lucas Silva, camisa 16 do time do Cruzeiro, domina pelo meio de campo, volta a jogar para Jonathan abre para Kaique domina em frente ao banco de reservas do Corinthians, voltou para Jonathan, o Cruzeiro toca a bola no seu campo de defesa, o Corinthians se fecha como foi também em Belo Horizonte, domínio do campo de
defesa, o time do Cruzeiro tenta ser jogando com o Fabrício Bruno. Ele prende o lance para Cássio. Cássio domina novamente, volta a jogada para Fabrício Bruno. Prendeu pela direita do campo de ataque, 1-0. O Corinthians no placar agregado. O Timão está indo à final da Copa do Brasil. É o primeiro tempo, 35 minutos de bola rolando. Domina o time do Cruzeiro pela direita do campo de ataque. Vai para a pinta na marcação. Tentou o toque de bola, soltou curtinho na intermediária. Já recolhe, domina pelo comando de ataque. Novamente desceu. Prendeu o Christian, pediu Matheus Henrique. Abriu na direita do campo de ataque. Adianta demais. Bidon vem na marcação. Ela volta para Fabrício Bruno. Ele prende para o time do Cruzeiro. Soltou novamente com o Lucas Silva. Lucas Silva recolhe pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Kaique. Kaique prende para o time do Cruzeiro. Vai tentar o toque de bola aperta na marcação. Marquinhos ganha parcialmente na primeira. Na segunda, Arroio recupera para o time do Cruzeiro. Vem para o toque de bola novamente. Domina Lucas Silva. Prendeu para o time do Cruzeiro. Ameaçou o cruzamento. Inverteu jogada pela direita do campo de ataque. Chegou o William. Ele prende o lance. Deu na linha de fundo. Aparece na marcação. Bidon. Bidon não dá espaço. Tenta descer o time do Cruzeiro. Escapou fácil do Betão. Bateu cruzado em cima do Hugo que tira. A bola volta com o time do Corinthians que rasga no campo de defesa. Cruzeiro gosta do jogo e começa a apertar o time corintiano. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet simples e num instante. A bola volta do toque de bola, domina o time do Cruzeiro, tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque, vai para a quinta, recolhe a jogada pela direita, a bola sai para a linha de lado. Lateral, timão direita, campo de ataque. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Cruzeiro. Já recolhe, ficou no chão, jogador do Corinthians sentindo o rosto, Yuri Alberto, abertura na ponta, Mateuzinho driblado, cruzamento na área, André Ramalho tira, lateral Cruzeiro esquerda. Yuri Alberto ficou pedindo ali um tapa no rosto no Jonathan, mas a pressão é cruzeirense que segue no ataque, Licis. E domina o time do Cruzeiro, é o que tem que fazer o Cruzeiro, pressionar o time do Corinthians, porque o placar é do Corinthians 1-0. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola pelo setor de esquerdo, o time do Cruzeiro, abertura para Kaique, ele prende o lance para Jonathan, zagueirão volta a jogada para o outro zagueiro, Fabrício Bruno, soltou pelo setor de direita para o William domina, vem a marcação em cima dele, aperta Bidu, ele tenta ganhar o lance e volta novamente para Fabrício Bruno, que prende pelo seu campo de ataque para Matheus Henrique domina novamente no campo de ataque para o time do Cruzeiro, ele tenta o toque de bola às costas da marcação, vem para o toque, recolheu o William, prendeu jogada pelo setor de ponta, vem para a tabela, abertura para Matheus, ele tenta o toque de bola, Matheus Pereira escapou, abriu para bater a gol, afasta parcialmente a zaga do time do Corinthians, bola volta no campo de ataque, dominou no toque de bola, Matheus Pereira prendeu, soltou para a ponta, cruzamento vem na área, vem para afastar dali, evita o escanteio, mergulha Carrilho, corta depois do toque do André Ramalho. Alô, Metubala, ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de ataque, a lateral para o time do Cruzeiro, bater na lateral, Cabrato dentro da grande área, bola batida fácil para Hugo. Goleiro do Corinthians sai do gol para fazer a defesa. Porque o Arroio furou, né? A ideia era um lançamento ali da lateral para que o Arroio colocasse na área. É que o equatoriano fica fácil pro Hugo. Agora, depois dos minutinhos de pressão da equipe do Cruzeiro, cai no chão André Ramalho, zagueiro corintiano, sentindo a lombar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Pretzel, Quesada, Ronaldo, o jogo. Corinthians 0, Cruzeiro também 0 no agregado. Corinthians 1-0. Olha, jogar pelo regulamento pode ser uma virtude se o jogo tiver a tua feição também. Mas dá muito espaço para o Cruzeiro tocar a bola e chegar perto da área. Não faz sentido, realmente não faz sentido o Corinthians ficar tão atrás esperando o tempo passar. O time do Cruzeiro é melhor, não cria tanto assim como o Cruzeiro imaginava, mas o Corinthians dá muito espaço, principalmente no meio campo, sabe? Realmente precisa ser um pouco mais ofensivo, né? Não pode dar sopa pro azar. Agora, que goleiro que é esse Hugo Souza, né? O Ronaldo pode falar melhor de cadeira, mas que jogador, que goleiraço, né? As duas melhores chances da partida foram do Cruzeiro e Hugo Souza estava ali, não é? Para evitar pelo menos um gol do Cruzeiro nesse primeiro tempo, Ronaldão. E pelo jeito é proibido dar falta no Yuri Alberto também, hein? O que tá acontecendo aí com o Gizão? Deixa eu falar uma outra coisa também. Mudou o esquema tático do Corinthians, que agora ele espera um pouco mais. Ele tá esperando o time do Cruzeiro e tá tentando no contra-ataque, só que não tá tendo a eficiência no meio de campo. Vamos ver se no segundo tempo a entrada do Garro pode ajudar a segurar um pouco mais essa bola e explorar melhor os contra-ataques, Ulisses. A bola volta pela esquerda, tenta descer Arroio pro time do Cruzeiro, tenta o toque de bola, solta contigo na intermediária, livre de marcação, Matheus Henrique domina, ele vem pro toque de bola pela direita para o William prendeu pro time do Cruzeiro, abre o compasso, enfia a jogada na ponta, Bidon na marcação, cruzamento, saiu na boca do gol, toque de cabeça! Arroio, gol!
pela direita, a zaga do Corinthians para a hora. Já ficou, escapou da marcação. Bidon ficou na saudade, cruzamento perfeito. Foi perfeito na cabeça de Arroio, que entre os zagueiros do Corinthians entrou e meteu no fundo da rede. Cruzamento bom, William arredondou a jogada, soltou pelo setor de ponta. Cruzamento muito, mas muito bom mesmo. Arroio subiu, meteu a cabeça na Balugo, tentou a defesa, para passa à esquerda, o Cruzeiro empata o jogo. Agora 1 Cruzeiro, 0 Corinthians, com emoção maior do futebol. E essa emoção, Arroio, que você proporciona a torcida da Raposa. 1 Cruzeiro, 0 Corinthians, e aí? E o Hugo Souza, Ulisses Costa, é milagreiro, mas dessa vez não teve o que fazer, né? Porque ganhou do Mateuzinho no alto com muita facilidade o Arroio. E, aliás, o ataque do Cruzeiro ganha na defesa do Corinthians, vez após a outra, trocando passes e no cruzamento que foi perfeito, como você disse. Não tinha o que fazer o Hugo. Arroio, que sai do banco para liquidar, colocar no chão a vantagem corintiana. Tudo igual no agregado em Itaquera, Ulisses. E outra informação. 1 pro Cruzeiro, 0 pro Corinthians no agregado, 1-1 nesse momento, o jogo indo para pênaltis, pois não, comentaristas Bandeirantes. Olha, primeiro que vai. Olha o Corinthians, Memphis domina, vem pro drible, tentou passe, erra o passe para a volta com o time do Cruzeiro. Pretzel, Quesada, Ronaldo. O negócio de jogar com o regulamento é aquele negócio, tu picota o jogo, tu fica com a bola, tu enerva o time que tá em desvantagem e tu faz o outro time ficar escravo do relógio. Não foi o que aconteceu. O Cruzeiro joga como se estivesse jogando em casa. Meio de campo do time do Corinthians muito recuado, dando espaço para os caras trabalharem a bola na entrada da área. Um cruzamento, vazou a defesa, gol do Cruzeiro. Inexplicável a atitude do Corinthians, Quesada. E uma jogada muito inteligente do Cruzeiro, começa com o Arroio, não é? Pela esquerda, ele vai para a área, a jogada vai se construindo com o Matheus Pereira, depois pela direita e sozinho para mandar essa bola para o fundo da rede, sem defesa para o goleirão Hugo. Aquela história, né? O Corinthians pagou pela falta de ofensividade, ficou esperando muito o Cruzeiro e o Cruzeiro chegou. E vem para o jogo o time do Cruzeiro, a bola foi chuta pelo setor de esquerda, domínio do campo de ataque, cruzamento na grande área, Matheus Pereira tentou. Bidu vem pra salvar o Corinthians, põe pra linha de fundo, escanteio pro time do Cruzeiro, bater da esquerda. De novo, nas costas da marcação do Mateuzinho, saiu com muita liberdade o Matheus Pereira. O cruzamento tinha endereço, Christian faria o gol e o Bidu fecha na trave direita pra salvar. O momento é do Cruzeiro em Itaquera, Ulisses. Escanteio para o time do Cruzeiro bater, se posiciona para a cobrança, vem levantamento na grande área, estamos aí com 42 minutos de bola rolando, 1-0 para o time do Cruzeiro, Cruzeiro iguala, a vantagem do Corinthians acaba nesse momento, escanteio para o time do Cruzeiro bater pelo setor de esquerda, Matheus Pereira vem para a cobrança, Arroio fez o gol do Cruzeiro, 1-0 é o placar do jogo, Arroio para a cobrança de escanteio para o time do Cruzeiro, vem para a cobrança de escanteio, Matheus Pereira, Arroio fez o gol, Matheus Pereira para bater escanteio para você ligar no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio cobrado, subiu de cabeça, afasta a zaga do Corinthians, mas toda a segunda bola é do time do Cruzeiro, tem que caprichar o time corintiano. Memphis tentou subir para ganhar, voltou para Bidu domina, tem Carrinho partindo pelo setor de ponta, faz o break recolhe a jogada novamente, vem pro toque de bola o time corintiano, abertura do campo de defesa para André Ramalho, vai pro giro, recolheu, solta a jogada para Memphis lá atrás, tenta sair jogando, ele domina pro time do Corinthians, vem pro toque de bola e o Hugo, as saídas de bola do Hugo desastrosas hoje, hein? Erra mais uma vez, coloca pra fora, tá nervoso. Não só o Hugo, Ulisses, como também o semblante do torcedor em Itaquera, que canta, mas já não tá mais tão tranquilo quanto no começo do jogo. É bola no campo de defesa e tem 3 jogadores do Corinthians no aquecimento. Ranielli, Guinegão e Garro, é isso? Isso, Garro, o Guinegão, o Vitinho e agora o Dieguinho vindo também. E a torcida do Corinthians se levanta sentindo que o time precisa de apoio. 1-0 Cruzeiro no agregado, tá 1-1, o jogo tá empatado. Pra você ligado no futebol Bandeirantes. E aí, Ronaldo? E aí que pela forma da movimentação no banco, ele percebeu, o Dorival, que ele precisa voltar a dominar o meio de campo, né? Ele perdeu o meio de campo, o time do Cruzeiro consegue chegar ao ataque. Olha o Cássio aí. Quase, não, a bola recuada, eu vou dizer pra você. O tal do Fabrício Bruno, os caras falam que esse cara é craque, tem que ir pra seleção, ele é péssimo jogador, velho. Só quem falou que ele entrega o bagulho. Quem falou que ele é craque foi ele que falou que ele é rápido, craque. Agora a verdade é uma só, o Corinthians sofre com os 2 alas, né? O Bidonzinho de um lado e o Mateuzinho do outro. Foi assim que saiu o gol, no sofrimento.
E vem pro jogo o time do Corinthians. Pitu ganha a jogada, recolheu pelo setor de ponta, abriu no toque para Yuri Alberto. Escapou da marcação do primeiro Piton. Tá pedindo na grande área, levantar, prendeu para ele, cruzou, tentou o toque no peito. Afasta o zagueirão do time do Cruzeiro. Ninguém do Corinthians chega para a volta do toque de bola. Ganha lateral o time do Corinthians. Mais vem dois. para a cobrança de lateral, Piton. Piton vem para bater lateral para o time corintiano. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. O que aconteceu aí? Tentaram retardar a cobrança de lateral por parte do Breno Bidon. O Arroio colocou as mãos na frente da bola e o Rodrigo José Pereira de Lima deu uma orientação para o colombiano por ali. Mais 2 minutos, como informou o Milhose, e vamos a 47. Lateral cobrado para Memphis. Memphis tenta o domínio, cochila, perde, vem Mateuzinho, ganha a jogada, levantamento, vem na grande área de primeiro. William rasga, põe para fora em novo lateral. 45, 1-0 para o time do Cruzeiro no agregado, 1-1 por enquanto. O jogo está indo para penalidades máximas aqui na Neoquímica Arena. É lateral para a equipe do Cruzeiro, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians, bater, se posiciona Mateuzinho. Lateral cobrado, bola foi solta. Nossa, o Mateuzinho cobrou para quem? Para ninguém. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando o time do Cruzeiro. Abertura do toque de bola curta do campo de retaguarda, aperta na marcação, tenta ganhar o time corintiano. Vem para Navarra, faz a falta, o árbitro para. Tá marcada a falta para o time do Cruzeiro e o Martins perde ali a cabeça, parece que atinge o jogador do Cruzeiro que estava com a bola dominada, o Matheus Henrique. E o Matheus Pereira fez um gesto para o árbitro, indicando que o Martins teria chutado o Matheus Henrique, que está no chão. Tendo em vista o histórico recente do venezuelano, ele foi expulso contra esse mesmo Cruzeiro há cerca de 3 semanas pelo Brasileirão. Não foi nada, chutou a bola. Chutou a bola. Ele não deu tempo nem de ouvir o apito do árbitro, né? Agora, eu achei que o Arroio poderia sentir o jogo, ele entrou melhor que o Sinisterra. Deu trabalho com o Mateuzinho e fez o gol do Cruzeiro, né? Mas tem que mudar bem a mentalidade pro segundo tempo. Se ficar todo atrás assim, vai ficar chamando o Cruzeiro pro jogo, agora que tá tudo igual. Não deu para entender essa postura, a escalação correta, mas a postura do time do Corinthians eu fiquei realmente impressionado negativamente. É o futebol da Bandeirantes para você. Se posiciona no campo de ataque, o time do Cruzeiro tenta o levantamento à frente, afasta a zaga do time do Corinthians, vem para tirar o perigo dali. O árbitro está parando o jogo. O que ele está fazendo? Está marcando a falta do Matheus Pereira ou bola para o time do Corinthians? Marcação confusa agora da arbitragem, né? Ele está conversando com os jogadores, juntou vai todo terminar mundo. o primeiro tempo? Ele está esperando uma revisão do VAR para encerrar o primeiro tempo. Aí agora ele gesticula. Ergue o braço o árbitro, final de primeiro tempo na Neoquímica Arena de Corinthians, 0-1 pro time do Cruzeiro. No futebol da Bandeirantes, quem vem é você, Capriotti. Aqui tá 1-0 Cruzeiro no agregado, 1-1. Vamos lá, Ulisses. Boa noite a você e a todo mundo que está conosco. Alô, Corinthians, acorda aí! Acorda, Corinthians! Se não acordar, vem mais, hein? Acorda aí, boleirada! Mas quem tá sempre acordada é a reportagem Bandeirantes, em ação na Neoquímica Arena. Alô, Bruno Milhose. Fala, Luiz Fabiani. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Capri. Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o intervalo inteligente da Bandeirantes. Seguinte, nenhuma reclamação do Corinthians, arbitragem. Pressa na rota rumo ao vestiário pra tentar corrigir o que não agradou nesse primeiro tempo ao técnico Dorival Júnior. E o Corinthians com possibilidades de troca entre aqueles de linha. Garro, Romero, Ranielli, Kaká, Andileri, Vitinho, Charles, João Pedro, André, Guinegão e Dieguinho. Destacando na reta final do primeiro tempo, o Guinegão, o Dieguinho, o Vitinho, o Ranielli e o Garro aceleraram os trabalhos, devem ser acionados para os 45 finais, se assim for da vontade de Dorival Júnior. E pelos lados da Raposa, Milhose. Vamos lá, fala Capri, tudo bem? Abraço para todo mundo ligado no intervalo da Rádio Bandeirantes. Olha, se lá no Mineirão a gente teve os corintianos calando a torcida do Cruzeiro, agora no apito final do primeiro tempo foram os cruzeirenses que cantaram em Itaquera. Muito barulho, muita festa, porque o resultado é gigante. A vantagem vai pro chão e o Cruzeiro vai, pela primeira vez na sua história, a princípio tendo a possibilidade de reverter um placar na Copa do Brasil depois de perder em sua casa. Pro segundo tempo, já fez uma mudança o Leonardo Jardim, colocou o autor do gol, Arroio. O Sinisterra saiu machucado, mas ainda tem o Gabigol no banco, hein? Esse é carrasco corintiano. Algumas das armas do técnico português para a segunda etapa, meu caro Ricardo Capriotti. Vocês já voltam, Bruno Milhose e Luiz Fabiani daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião e aqui, ó, com esse trio você não perde nada, não é? A melhor análise, a melhor opinião com 3 craques para você ficar por dentro de tudo. Por que é que o Corinthians não tá jogando bola? Tá vendo o Cruzeiro jogar na Neoquímica? Quero ouvi-los. Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Boa noite, rapaziada.
Boa noite, Capri. Um abraço pra você, pra todo mundo que nos ouve. Olha, eu fiquei impressionado negativamente. Uma coisa é você jogar fora de casa, como o Corinthians jogou na quarta-feira, com essa postura e com essa formação. E aí você vai pra cima do teu adversário, anulando os principais jogadores do adversário no primeiro jogo, onde o Corinthians ganhou o jogo e ganhou com autoridade. O Hugo Souza praticamente não fez nenhuma defesa no jogo inteiro, só uma no início do jogo do Matheus Pereira. E aí o Corinthians traz uma vantagem espetacular para dentro de casa. Entra com a mesma escalação, que eu acho que isso foi correto, não tinha sentido tu modificar, mas a postura totalmente atrás, com medo de jogar, tentando jogar no contra-ataque com o Yuri Alberto descontado para puxar em velocidade, está sendo anulado pelo bom zagueiro Jonathan Jesus. O meio de campo com o Matheus Henrique, que é um jogador de segurar a bola, né? De ditar ritmo, de tocar passe curto, solto para jogar. Aí tu tem a segunda linha de meio com 4 homens muito próximas aos zagueiros. E ali na frente da área o time do Cruzeiro tocando a bola ao natural, sem forçar o erro no time do Cruzeiro por parte do Corinthians. Então o Corinthians assistindo o Cruzeiro jogar e a bola toda hora passando na área, porque uma hora ela vai vazar. Cruzamento do William, cruzamento do Christian. Aliás, o Christian levando vantagem sobre o Matheus Bidu. A saída do Sinisterra, até que eu achei que seria ruim pro Cruzeiro, foi boa, porque o Arroio, que deu uma pipocada no primeiro jogo, entrou muito bem. E aí ficou a bola pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, depois de 2 defesas importantes do Hugo, aí a falha defensiva e o Arroio entrando como centroavante, cabeceando após o cruzamento do Christian. 1-0 Cruzeiro, gol aos 39, mas o que realmente eu achei muito ruim foi a postura do time do Corinthians. Uma coisa é você ter a vantagem e saber usá-la. Joga picotado, atrapalha o adversário, faz uma serinha que não tem nenhum problema, mata-mata você tem que se classificar, não precisa ganhar, né? E ao mesmo tempo segura a bola, toca a bola, aumenta um pouquinho a velocidade, força o erro do teu adversário, e isso o Corinthians não fez em nenhum momento, permitindo até um jogo tranquilo para o Cruzeiro, de novo igualar a desvantagem que ele tinha. 1-0 para o Cruzeiro, de uma maneira para mim surpreendente, negativamente por parte do Corinthians. Capri. Fala, Quesada, fala, Ronaldão. Bom, para mim o Hugo Souza foi o melhor jogador do Corinthians. Ele evitou que poderia agora ser um placar de 2-0 ou 3-0 para a equipe do Cruzeiro. Aos 17 ele fez, Capriotti, aquela defesa maravilhosa na bicicleta do Matheus Pereira, não é? E aí, nesse mesmo lance, houve ali, não é, a rebatida. O Sinisterra chuta e o Gustavo Henrique salva também aquele que seria o primeiro gol do Corinthians. E aos 25, o Hugo Souza fez aquela defesaça na tentativa do Caio Jorge. Você está falando do que mudar aí para o segundo tempo, não é? Eu acho que mais do que mudar jogadores, é mudar a forma de ver o jogo, né? O Corinthians não repetiu a atuação da partida, do primeiro tempo, pelo menos, da partida em Belo Horizonte. Tem agora a chance no segundo tempo de mudar essa história. Muito recuado, esperando muito a equipe do Cruzeiro. Tudo bem, essa é uma tática, ok, mas é preciso atacar em alguns momentos. O Corinthians não deu um chute contra o gol do Cássio. É inadmissível, né? E o Corinthians jogando em casa com o apoio de toda essa torcida, pelo menos não ataque uma vez. Enfim, tem a chance do segundo tempo de mudar essa chavinha. O Corinthians está no jogo ainda, e agora com esse 1-0 do Cruzeiro é o seguinte: ou vai ou racha, ou vai para cima e define o jogo, ou corre o risco de tomar o segundo, e aí a classificação para a final, Ronaldo, pode estar em risco para o Timão aqui na Arena do Corinthians, na zona leste da capital paulista. Ronaldo. E os erros defensivos também do Corinthians, né? Tem um time que marca forte no meio de campo, mas não está criando muito, essa é a verdade, porque o Martínez, o Carrillo, eles estão ali no setor ofensivo tentando trazer o time para o ataque, mas você tem que colocar um cara com qualidade ali do lado do Memphis. O Memphis também muito bem marcado, a gente viu o primeiro tempo. E o zagueiro não ganhar a bola de cabeça do atacante na velocidade também foi outro erro do Corinthians. O erro na postura de tirar o espaço para fazer o cruzamento, o erro da postura dentro da área, 1 contra 1, e ele não consegue antecipar o atacante e saiu o gol. Agora, a postura do Corinthians também, ela preocupa, porque é um time que está receoso com o contra-ataque. Então não consegue atacar tão bem, Capri, e muito menos defender. Então eu acho que o Dorival já podia vir no intervalo já com o garro no meio de campo para pisar nessa bola, fazer girar, para começar a preocupar um pouco mais a defesa do Cruzeiro, porque se continuar assim tá fácil pro Cruzeiro. Já fez um gol, tirou a vantagem, agora o Corinthians tem que reagir, porque até aqui o Corinthians foi
tocando a bola, esperando o tempo passar e saiu o gol. E o Corinthians não se perdeu por enquanto, mas se continuar jogando recuado, pode se surpreender e tomar mais um gol. Maravilha, vocês voltam já já. Que trio, hein? Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, Alexandre Pretzel. Os comentaristas bandeirantes nessa vitória parcial do Cruzeiro sobre o Corinthians por 1-0. Olha, o segundo tempo vai ser demais, hein? Se segura aí, se prepara, porque o Ulisses Costa vai transmitir um grande jogo na segunda etapa. Lembrando que logo depois tem o outro duelo das semifinais da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco da Gama no Maracanã. Jogo que o Pedro Martelli vai transmitir com os comentários do Cláudio Zaidan e as reportagens do Paulo do Vale. Estaremos juntos nessa também com o Pedro Cohen. Vamos para uma parada rápida aqui, tomar um ar aí, né, minha gente? Vamos dar uma respirada, vamos tomar um ar, porque tá tudo muito incisivo, a temperatura tá lá em cima, a Neoquímica Arena tá fervendo, tá pulsando, essa energia fantástica do torcedor corintiano, essa atmosfera da Neoquímica Arena. Então a gente toma um arzinho agora, dá uma respirada, vai lá tomar aquela aguinha, aquele cafezinho, porque na volta tem 45 minutos de gala pra você, torcedor que ama futebol, o futebol da Bandeirantes. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Verifique o acúmulo de água em vasos de plantas. Sanasa e você, juntos contra a dengue. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã com a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Esvazie garrafas usadas e elimine pneus velhos. Sanasa e você, juntos contra a dengue. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol, com o rádio ligado na Bandeirantes. Ulisses Costa! Ele vem pro toque, ele bola pela direita para o William, prendeu para o time do Cruzeiro, abre o compasso, enfia a jogada na ponta, Bidon na marcação, cruzamento, saiu na boca do gol, toque de cabeça! Arroio, gol! Do Cruzeiro! Jogada pela direita, a zaga do Corinthians para a hora, já ficou, escapou da marcação, Bidon ficou na saudade, cruzamento perfeito, foi perfeito na cabeça de Arroio, que entre os zagueiros do Corinthians entrou e meteu no fundo da rede, cruzamento bom, William arredondou a jogada, soltou pelo setor de ponta, cruzamento muito, mas muito bom mesmo, Arroio subiu, meteu a cabeça na Balugo, tentou a defesa, para passa à esquerda, o Cruzeiro empata o jogo. Tá aí o Ulisses Costa e o gol que vai garantindo a vitória do Cruzeiro e levando a decisão na final da Copa do Brasil para os pênaltis na Neoquímica Arena. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Deixa eu conferir com a reportagem aí como é que tá a situação, se os times já estão voltando, porque o Corinthians deve ter mudanças aí para a segunda etapa, hein, Fabiani? Exatamente, Capri. Já agora aqui no campo de jogo, só o Corinthians, por enquanto sem sinal do Cruzeiro, e serão duas, Ranielli e Garro, posicionados à beira do campo para entrar. Entre os jogadores do Corinthians em campo, eu não vejo dois gringos, Martínez e Carrilho, portanto devem ser os dois a serem substituídos. Ranielli e Garro, 14-8, já em campo. Vai abrir um pouquinho o meio de campo aí, hein, Pretzel, Quesada, Ronaldão. Tem que jogar, né? O meio campo ficou muito passivo, só acompanhando e só cercando os jogadores do Cruzeiro, ao contrário do que fizeram em Belo Horizonte. Então agora com a bola, o Corinthians vai jogar mais, o Garro vai puxar mais, vai encostar mais no setor ofensivo e o Raniel é muito mais móvel, joga muito mais que o Martínez. Então as duas mudanças corretas, o Carrilho está muito lento, fisicamente está descontado claramente, então as mudanças para mim são corretas. Agora resta saber como é que está o nível de preparação física e clínica dos dois aí, né? Porque é um jogo de altíssimo nível. E futebol é matemático, né? O Corinthians passou o primeiro tempo inteiro sem atacar, obviamente que não vai fazer o gol. Ficou só na defesa, obviamente que vai correr o risco de sofrer alguma coisa, Ronaldo. E tomando 1-0 tem que jogar também, né? Porque não jogou. Agora o Dorival mexe no intervalo do jogo. Vamos ver se ele mexeu e se ele entendeu o que está acontecendo na partida. E o Cruzeiro aí, Milhose, já muda o Cruzeiro também ou é o mesmo? Acaba de voltar e é o mesmo time da primeira etapa, viu, Capri? Vamos voltar para o segundo tempo com o nosso time que não muda nunca, é o melhor do Brasil. Você vai ter 45 minutos de muita emoção e a melhor narração do Rádio Esportivo Brasileiro com ele,
solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Cheio de emoção, segundo tempo, Ricardo Capriotti de volta com o apito final no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vai começar o segundo tempo do jogo, saída que pertence ao time do Cruzeiro. Tudo pronto para a bola falar, você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 1-0, Cruzeiro no agregado 1-1. Jogo por enquanto indo para penalidades máximas aqui na Neoquímica Arena. Apito o árbitro, toca na bola, Matheus Pereira. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Feitinho. É lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Cruzeiro. Bateu o árbitro, mandou voltar lateral do campo de defesa para o time do Cruzeiro bater. Você ligado no microfone de Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral cobrado, vem para o toque para o time do campo de defesa. André Ramalho deu para Hugo. Hugo chapa, a bola levanta para o comando de ataque, aperta na marcação. Yuri Alberto tentou ganhar o lance, ficou no chão. O Jonathan fez falta nele, segurou no rosto do jogador corintiano. Esse contato do Jonathan com o Yuri, que tem sido faltoso na maioria das vezes em que ocorre. Agora no lado esquerdo do campo de defesa do Cruzeiro. É a bola pro Corinthians. Garro, que entrou é quem cobra, confirmando as trocas para você, Ulisses. Sai o 70 Martínez e vem o 14 Aniele e o 19 Carrilho, entrou 8 Garro. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiado do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta. Garro, Bidu está aberto aqui no campo de defesa. Árbitro vem para o toque, ele para de Bidon para Garro. Garro domina para o time corintiano. Ele caminha com a bola dominada, recolheu para o setor de esquerda, vem para o break, solta no campo de defesa. Recomeça o time corintiano com André Ramalho. Ele prende o lance no campo de defesa, vem para o toque, ele para o Coutinho novamente com Hugo Souza. Hugo Souza bate, tenta o levantamento à frente pelo comando de ataque. O zagueiro vem para tirar, a bola volta para Yuri Alberto. Ganhou pela direita para Mateuzinho. Mateuzinho de cabeça solta, a jogada para Bidon. Bidon prende para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, limpa para dentro, vem para o toque, ele para solta, curto na intermediária. Recolheu Ranieri. Ranieri prendeu, soltou para Bidu. Bidu matou no peito pelo setor de esquerda. Capra ataque, vem para o cruzamento, levantou para dentro da grande área, afasta a zaga, volta para Mateuzinho. Enviou no comando de ataque completamente errado. Domina André Ramalho, sai jogando. Ele prendeu para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, vem para o toque, ele para Ranieri. Ranieri prende, Garro pede na entrada da grande área, deu para Ranieri. Ranieri levanta a jogada para Bidu pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina para o time corintiano, corta o primeiro, corta o segundo, caminha. Ele prende o lance, abriu na direita, campo de ataque para Bidon. Adiantou demais, ganhou mesmo assim a jogada e tomou a falta. Tá marcada a falta pro Corinthians bater pela direita. E olha aí, o Rodrigo José Pereira de Lima não tinha marcado a falta. Ele teve que recorrer ao árbitro auxiliar, o Vitor Hugo Imazo dos Santos, que falou para ele que foi falta. Lance da minha frente, claríssimo. Caiu o Bidon, pode jogar a bola na área o Corinthians. Tá parado o jogo, marcada a falta. Ele esperava a vantagem do Corinthians, que não aconteceu. É bola no campo de ataque, falta para o Corinthians bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. A Braspress conta com 110 filiais distribuídas no país. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Falta cobrada rapidamente, mas o árbitro mandou voltar, fica na reclamação, Garro. Era uma tentativa de sair curto com o Mateuzinho na ala direita, o Yuri Alberto já estava se posicionando, tentando repetir o que fez o Vasco no gol do Verratti, no jogo de ida também na semi da Copa do Brasil. Agora vai bater Memphis e Garro na bola. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Corinthians, que quer o gol de empate. Vem para a bola, Memphis partiu, levantou a boca do gol, desvio, ninguém chegou para tocar no fundo da rede. A bola atravessou quase toda a pequena área, ninguém para desviar e meter para o fundo da rede. E já havia sido marcado o impedimento na origem da jogada, do Matheus Bidu na tentativa de cruzamento mais baixo. Nada valia, Cássio cobra o tiro de meta. É tiro de meta, impedimento para o time do Cruzeiro bater. Sai jogando no campo de defesa, recolhe a jogada com o time do campo de retaguarda, levantamento, vem à frente, aperta na marcação, time corintiano. Vem para o toque de bola curta pelo setor de ponta, zaga do Corinthians, escancarada. Dominou na direita, na cara do gol, vai pintar o segundo do Cruzeiro, bola batida, está impedido. Eu queria saber essa imbecilidade do futebol. Por que ele estava impedido na hora que ele recebe a bola? Por que o Bandeira já não marca, velho? O cara tá 2 metros da frente. Ele deixa concluir o lance, ó. O impedimento acontece aí agora, olha só. No início. Opa! Tá marcado, que coisa de louco, hein?
Ulisses, o Caio Jorge mesmo agora tá reclamando, mas a arbitragem já devia ter marcado esse impedimento no começo do lance, porque a zaga do Corinthians até estranhou. Olhou pro bandeirinha que não marcou nada, na sequência o Arroio faria o segundo gol. Mas fique tranquilo, torcedor corintiano, segue só 1-0, reposição pro Timão no campo de defesa. E aí, Pretzel, Ronaldo? Tá sendo traçada a linha. Sei não, hein? Vamos ver. Vamos ver se foi ou não. Gol legal. Gol legal. Legal. Gol legal. Pela imagem é gol legal. Eu acho que tá um pouquinho na frente ou não? Sabe que tá dando condição aí? Pra mim, aqui legal. de cima foi o Mateuzinho que deu Ele condição ele tá revezando a posição do Arroio no segundo passe, não do Caio Jorge. Caio Jorge já confirmaram um gol legal, agora estão checando o Arroio. Perfeito, é isso aí mesmo. É isso. Vamos ver. O Arroio tá um pouquinho à frente na minha visão. Gol legal. Em relação à linha da bola, né? Linha da bola, Eu acho que tá um pouquinho, deixa eu ver. O Mateuzinho. Eu acho que ele tá atrás. Gol legal. Ele tá atrás da linha da bola. O gol é legal. Gol legal. Pra nós aqui, o Mateuzinho dá condição no primeiro e depois gol legal. Gol legal. Ele tá esperando o VAR. Gol legal. Mas pra mim, gol legal. O Arroio tá atrás. Comemora os torcedores do Cruzeiro. O Arroio tá atrás. O Maicon já chama a torcida do Corinthians pro campo. Vamos ver. O que vai marcar a arbitragem aí? Deixa eu ver. E vem pro soco, o time do Cruzeiro, a bola foi solta pelo setor de esquerda, câmera ataque, entrou, o Arroio vai fazer o segundo, bateu! Gol do Cruzeiro! Arroio! Na marca de 3 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, o Cruzeiro faz 2-0 no Corinthians, Arroio! Com emoção maior do futebol, essa emoção, Arroio, que você proporciona à torcida do Cruzeiro. Agora Cruzeiro 2, Corinthians 0, o Cruzeiro está indo nesse momento à final da Copa do Brasil. No futebol da Bandeirantes, quem fala é você, alô, Miliose. E foi tudo no limite, Ulisses Costa. O passe do Matheus Pereira pro Caio Jorge, que ganha na velocidade, avança. E aí na hora de ser o centroavante, ele também é muito inteligente. Sérgio Arroio, que marca pela segunda vez na partida a virada cruzeirense no agregado. Responde a Neoquímica Arena, mas o Cruzeiro faz 2-0, Ulisses Costa. E vem pro jogo o time do Corinthians, para foi solta para ele no campo de ataque, tem escanteio, o time corintiano que procura o gol, vem pra sexta cobrança de escanteio, o time do Corinthians no jogo. Já os comentaristas bandeirantes falam, pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG na carta. Escanteio pro time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio, quem vai aí? Garro, pé esquerdo e agora com a pressa do Corinthians que precisa buscar o empate. Garro, por outro vem lado, cobrança de escanteio, pois não. Por outro lado, a pressa já não é tão grande pelos lados do Cruzeiro. Matheus Pereira parece ter caído na grande área para postergar a cobrança do canto. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Placar do jogo 2-0 pro time do Cruzeiro. O Corinthians precisa fazer um gol para levar o jogo para pênaltis. Corinthians toma um gol logo no início do segundo tempo, 2-0 pro Cruzeiro. Garro para cobrança de escanteio, o Timão tenta o gol, partiu pra bola, levantou, no gol no soco, Cássio vem pra tirar, a bola volta curta no setor intermediário, volta pra Garro, domina pro time do Corinthians, abre o compasso, cruza, levantou, toque na segunda trave, Cássio no soco, tira pro time do time do Cruzeiro, é lateral pro time do Corinthians, bater pela esquerda, e o Cássio se chocou pro jogador do Cruzeiro. Os dois caem no chão pedindo atendimento médico do Cruzeiro, que deve ocorrer daqui a pouco. Agora, pela leitura corporal que eu faço dos jogadores do Corinthians aqui, esse lateral favorável ao Corinthians, que naturalmente seria devolvida a bola ao Cruzeiro, eu acho que não vai ter tempo para isso. Acho que o Corinthians vai tentar acelerar a jogada. Não, mas a bola não foi tocada pro Cássio ser atendido, não. Foi rechaçada ali da área, né? Isso. É o futebol da Bandeirantes. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha o bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Siga em consórcio vw.com.br. Consulte condições.
você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, vem pro toque de para tentar descer o time do Corinthians, abertura para a direita, sobra para Mateuzinho, mas o árbitro marca a falta para o time do Corinthians, bater pela direita no campo de ataque, prepara-se para decolar, a temporada NBA está uma loucura, entre no nosso universo e assiste tudo na ESPN ao vivo, no Disney Plus, é falta para o Corinthians que vai meter bola na grande área do time do Cruzeiro, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, é falta para o time do Corinthians bater pelo setor de direita no campo de ataque, se posiciona, agarram para a cobrança de falta, 2-0 para o time do Cruzeiro, por enquanto o Cruzeiro está indo à final da Copa do Brasil, o Corinthians precisa de um gol, levantamento vem na segunda trave para André Ramalho, o toque de bola boa, passou por todo mundo, vai ser o gol do Corinthians! É lívido! Para a explosão da fiel torcida corintiana, no levantamento da segunda trave, André Ramalho subiu, Cássio tocou, a bola sobrou para o Bidu, dentro da pequena área, ele de cabeça, ele até se agachou depois do toque do André Ramalho, Cássio toca na bola, e o Bidu de cabeça cabeceou para o fundo da rede, Corinthians entra no jogo de novo, agora Cruzeiro 2, Corinthians 1, Bidu, gol de emoção maior do futebol, e essa emoção, Bidu, que você proporciona a fiel torcida corintiana, Bidu, Matheus Bidu, pra pôr fogo no jogo, o detalhe é teu, Fabiani. Do baixinho atrevido, no meio dos gigantes da grande área, que é para muitos o melhor jogador do Corinthians com Dorival Júnior, Matheus Bidu, numa cabeçada rasteira quando o Cássio já estava batido, para colocar o Corinthians de volta no jogo, explode a Neoquímica Arena, 2-1 no placar. E vem pro jogo o time do Corinthians, Carrinho ganha a jogada, domina para Yuri Alberto, tentou levantamento no gol de cabeça tranquilo. Fabrício Bruno volta para Cássio que sai jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos, se é assim, você pode confiar. Pretzel, Quesada, Ronaldo! Grande segundo tempo, com 2 Matheus jogando muito. Matheus Pereira, um absurdo no Cruzeiro. E o Matheus Bidu jogando muito bem no Corinthians, coloca o Corinthians de novo no jogo. Depois o Corinthians com as mudanças, tendo que sair um pouco mais pro jogo e tomando um gol de contra-ataque. 2-1, tudo aberto, quem sabe? O Corinthians vai correr riscos, né? Mas o time precisa correr riscos. Tava perdendo por 2-0 aqui. Uma forte presença de área também do Ramalho, né? O Ramalho chegou com muito perigo, o Cássio afastou. E o Bidu, como se for o centroavante, diminuindo o placar aqui na Zona Leste, Ronaldo. E tinha que dar uma resposta, né? Porque até aqui o Corinthians ficou refém do Cruzeiro. Ele teve que atacar um pouco mais, chegar um pouco mais na área e na bola aérea também. A defesa do Cruzeiro é uma mãe também, né? Então ainda bem. Vamos começar com muito chuveirinho aí até o final do jogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, ele ganha a jogada para o time do Corinthians, com a falta do Lucas Silva, que já tem amarelo do jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para o time do Cruzeiro. Batendo você ligado no futebol Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Do time corintiano vem com o Gustavo Henrique, ele prende para o time corintiano, foi tocado por trás do árbitro, manda seguir, aperta na marcação, Carro. Ele toca na bola, ganhou para Gustavo Henrique, tirou. É para o Yuri Alberto, tentou, toca de bola pela direita do campo de ataque, abriu para Bidon. Ganhou jogada, vai para a área, dominou, girou, prendeu, tentou, toque de bola, cruzamento, afasta o time do Cruzeiro, tira. Chega muito bem na bola para afastar o perigo, Kaique. É lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time corintiano cobrar. Motopeças de qualidade, Nakata conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças, Nakata pode contar. 2-1 para o time do Cruzeiro, o jogo está indo para os pênaltis, domina o time do Corinthians para ser jogando com Carro. Ele prende no peito do bom jogador Bidu, Bidu prende aqui atrás no campo de defesa, sai jogando com toque de bola de Hugo. Hugo domina para o Timão para ser jogando no campo de defesa, levanta para André Ramalho, vai tentar o toque de bola, lança à frente do comando de ataque errado. A bola volta com o time do Cruzeiro, mas o árbitro para. Marcou a falta no Ramalho, o impedimento.
Impedimento, o Caio Jorge estava à frente, né? A bola desviada ali pelo Arroio, encontraria o Caio Jorge cara a cara com o goleiro dessa vez. E a zaga do Corinthians nem correu. Reposição pro Timão, que sobe o volume na Neoquímica Arena. O tempo não para, Bandeirantes marca. E vem dominar Maicon pro time do Corinthians, gira a jogada para Yuri Alberto, deu bom toque de bola para Bidu. Bidu corta para dentro, enfiou para Yuri Alberto, tá dentro da grande área, dominou, girou, abriu para Memphis, não dominou. Ele tentou o giro para bater a bola, escapou, Cássio pega. Repito, 14 minutos e 40 de bola rolando, primeiro, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil. Continua pra você, Corinthians, 1-2 pro Cruzeiro no placar agregado, tá 2-2, Maicon domina pro time do Corinthians, gira a jogada, abriu para Memphis, ele domina dentro da grande área, perdeu o ângulo, ele vem pro corte, protege pro time corintiano, tem Bidão aberto, recolheu, dominou, tentou cruzamento pra Bidão, erra, mal Memphis no jogo e mal Memphis no lance, aperta na marcação o time corintiano, e o Alberto chega, tenta ganhar a jogada, não consegue, vem pra subir de cabeça, afasta a zaga do time do Corinthians, mas o árbitro para, não, deu vantagem no lance, a bola pro time corintiano, jogando com o Bidu, Bidu de calcanhar, toca a jogada, abre a jogada pelo seu campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians, o árbitro para o jogo. Ele deu vantagem no lance, agora parou porque focou caído o jogador do Cruzeiro, Matheus Pereira. Isso, no campo de defesa do Cruzeiro, e o André Ramalho já tentava levantar a cabeça para procurar o passe. Essa paralisação para atendimento do Matheus, que não vai precisar para os médicos, é claro, irritou muito a torcida do Corinthians na arena. Bola de novo com o Timão, quem fica com ela é o goleiro Hugo Souza. Repito, 16 jogados, Pedro Quen, segundo tempo, 2 Cruzeiro, 1 Corinthians, jogo tá indo pros pênaltis, e aí Quen. E quem passar desse jogo, Ulisses, mesmo que seja nos pênaltis, pega ou Fluminense ou Vasco, que jogam às 8h30 da noite com transmissão da Rádio Bandeirantes. Lembrando que na primeira partida no Maracanã, o Vasco venceu por 2-1 de virada. Hoje, jogo de novo no Maracanã, dessa vez com o mando do Fluminense. Já Pedro Martelli transmite esse jogo na Bandeirantes, Vasco e Fluminense. Domínio do toque de bola, tenta ser jogando o time do Corinthians, vem pro toque de bola Hugo lança a jogada, Yuri Alberto vai subir, Kaique sobe de cabeça, antes dele toca de cabeça, corta, tira o perigo, a bola volta com o time do Cruzeiro, tenta o passe de bola, bem Bidu, demais o Bidu no jogo, autor do gol do time do Corinthians, ele ganha a jogada pro time corintiano, agora a jogada curta com toque de bola curta no meio de campo, Ranieri domina pro time do Corinthians, liga a jogada para Memphis prendeu, girou para Bidon deu pro Yuri Alberto no mano a mano, abriu o compasso, bateu em cima do zagueiro, voltou para Maicon prende para Memphis, fora da grande área, entra no jogo Memphis, ele prende para o time do Corinthians, tentou passe de bola, apertou na marcação, Maicon ganhou para Bidu não tem ninguém na área, ele ergue a cabeça, cruza, mas ganhou o escanteio. A bola explode em cima do Fabrício, Bruno vai embora para a linha de fundo, escanteio para o Corinthians da esquerda. Ele deu lateral, bem pertinho da bandeira, o Bidu já cobra. Lateral, cobrada, a bola volta para Memphis, bateu pro gol, Cássio! O Memphis entra agora do jogo, primeiro bom lance dele, o 7º escanteio, vem Corinthians pro 7º escanteio no jogo. Numa defesa muito estranha do Cássio, ele cai espalma de trivela, ela quase toma o caminho da rede e tem muita pressa o Garro, pé esquerdo ele que cobra, Ulisses. E vem para a cobrança, escanteio, pressão do time do Corinthians entrando no jogo de novo, 2-1, tá indo tudo para pênalti, se posiciona, escanteio, Garro partiu para bateu, levantou a boca do gol no alto, Cássio gigante sai para fazer a firme boa defesa, prepara-se para decolar, a temporada NBA está uma loucura, entre no nosso universo e assista, vem pro jogo Corinthians, Garro, ele ganhou, girou pro Yuri Alberto, vai bater, chute o Yuri Alberto, volta para Garro domina pro time do Corinthians, vem pro toque, ele para bateu direto, Cássio! A bomba do Garro, Cássio espetacular, espalmou, mandou para fora. Prepare-se para decolar a temporada. A NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo no Disney Plus. Se posiciona para a cobrança de escanteio cobrado. Mateuzinho livre de marcação. Ele volta a jogada, recolheu para Garro. Chapou, levantou, segunda trave. O toque para dentro da área. Vai sair o gol do Corinthians de bicicleta na trave. Memphis. A bola volta do toque, ele para domina novamente, foi o Bidu quem cabeceou, recolheu, Yuri Alberto girou, bateu pro gol, travada, a bola vai embora, mas o Bandeiras já marcava impedimento. No momento que Gustavo Henrique retornava e foi acionado para um toque de cabeça, ainda assim nada valeria, mas sobe mais o volume da Neoquímica Arena, é pressão do Corinthians. E a meia bicicleta foi do Bidu, hein? Que lance bonito do Bidu demais no jogo.
E seria o segundo gol do lateral esquerdo no jogo, o 7º dele na temporada, Matheus Bidu, como a gente destacou para muitos. O melhor do Corinthians sob o comando do técnico Dorival Júnior. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Preste o Quesada, Ronaldo 2-1, tá indo pra pênalti, Cruzeiro vence. O gol do Arroz saiu aos 6, o segundo gol, e aos 10 o Bidu recoloca o Corinthians, e só dá Corinthians. O Cruzeiro sentiu demais o jogo, o Corinthians adiantou a marcação, ganha toda a segunda bola. E ficou uma lição, né? Eu realmente não consigo compreender. Jogar num estádio como esse, com a torcida apoiando do primeiro ao último instante, essa postura que o Corinthians teve no primeiro tempo de não atacar o adversário, né? Realmente são coisas incompreensíveis que acontecem com o time do Corinthians quando joga em casa, Ronaldo. E mudou a atitude do Corinthians, foi isso. O Dorival mexe no time, mexe bem no intervalo, ele não espera os 15 minutos para fazer isso no segundo tempo, e ele coloca o Corinthians no jogo de novo. Agora, com tranquilidade, deve sair o segundo do Corinthians aí também. É bola do toque, ele vai contigo novamente no setor intermediário, aperta, tenta descer o time do Cruzeiro, a bola foi junto à frente, André Ramalho domina para o Corinthians, sai jogando com o Hugo rasga, ele tenta bater para o time corintiano, levanta no comando de ataque, e o Alberto tenta subir de cabeça para ganhar, a bola volta para Garro, Garro ganha, perde na sequência, volta novamente Bidon, ganhou jogada para o Alberto, dominou pela direita no campo de ataque, vai para a finta, ele faz o break, gira, tem Bidon mais atrás, voltou para Bidon, Bidon recolhe para o time do Corinthians, vem para o toque, ele para pela direita, são 3 na marcação, Bidon, ele leva para a linha de fundo, busca o lance, tenta o toque, volta na direita para Mateuzinho, Mateuzinho prende para Ranieri, Ranieri recolhe para o Corinthians e sai jogando. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio do que bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir um novo Terra. Consórcio vw.com.br, consulte condições. André Ramalho desce, domina para o Corinthians, abriu na direita para Garro, levantou para o Roberto, vai fazer o gol, cabeceou para trás, Cássio no soco, tirou. O Memphis ficou caído, vem Corinthians, domina no campo de ataque, lançamento na esquerda para Bidu, na fogueira, Bidu domina pro time do Corinthians, vem pro toque de bola, soltou na grande área, boa tabela, Bidu cruzou, deu para trás, afastou o zagueiro, tocou, vai sair o gol na trave, de novo bateu, o Bidão pega o Cássio, a bola dá no pé da trave, o Bidão bateu a primeira, voltou pro Bidão, bateu de novo, o Cássio pegou! Numa blitz do setor ofensivo do Corinthians, sem deixar o Cruzeiro sair de trás, o Bidon chega de carrinho, com a perna direita o Cássio não consegue se mexer, e na sobra, depois da bola bater na trave, cai o gigante do Cruzeiro para fazer a defesa e manter o 2-1 no placar, só da Corinthians. É bola do campo de defesa, Corinthians cresce demais no jogo e a Fiel sente isso. Domina o time corintiano, o levantamento foi feito à frente, Garro tenta chegar, a bola não chega, ele perde o lance, fica caído, Garro, árbitro manda seguir, volta novamente o time do Corinthians, Cruzeiro jogando no bate, rebate, bola volta curtinho para Matheus Pereira, ele prende para o time do Cruzeiro, vai para o giro, tenta o toque de bola pela direita, inteligente, Lucas Silva, ele abre a jogada pela ponta, desce o time do Cruzeiro, bola batida, gol, vai embora! Tiro de meta pro Corinthians bater. E fazia tempo que não chegava, hein? O time do Cruzeiro numa resposta foi o Kaique com a perna esquerda que chuta longe, mas não é o suficiente, né? Realmente abatido, o time do Cruzeiro tenta se segurar e voltar a ter a posse no campo de ataque. 2-1 Raposa, 2-2 no agregado, Ulisses. Alô, Giba no Guarujá, dá um botão da rapaziada ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado. Dona Wanda, um beijão, Dona Wanda Riso. Beijo, Dona Wanda. do Sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, Dona Wanda, um beijão pra senhora. O Léo Tavares também curtindo o Sonsaço, Bandeirantes vem pro jogo, tentava descer o time do Corinthians, bola volta com o Cruzeiro. E o Alberto vai brigar, tentou ganhar o lance, ganha lateral o time do Cruzeiro. Manual pro Cruzeiro bater no seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Preste o Quesada, Ronaldo 2-1, tá indo pros pênaltis, Cruzeiro vencendo. Mudou tudo, né? Mudou tudo porque o Cruzeiro também se sentiu muito acuado depois de ter tomado o gol. E o Bidu tá levando muita vantagem numa parceria com o Maicon, caindo nas costas do William. Então o lado esquerdo do Corinthians virou um time muito forte e muito cruzamento para a área, com a defesa do Cruzeiro toda para trás. Então o Cássio também está se atrapalhando. É isso que é sabe. E o Garro entrou bem no jogo, é o que o Ronaldo estava pedindo no intervalo, segurar mais essa bola, o Ranieri também, Bidon esperto no lance, no jogo, e o Bidu fazendo uma partida nesse segundo tempo excepcional. Como está jogando o Bidu, não só pelo gol, não é? Mas pela movimentação em campo, Ronaldo. E o empate só não saiu porque caiu no pé do cara errado, né? Caiu no pé do Bidon, uma bola para sair, e outra no pé do Bidu, que ele tem uma bicicleta e pegou no travessão. Mas o Corinthians consegue voltar pro jogo e volta bem.
Tem lateral, o time do Corinthians, lateral pro Timão cobrar. Se posiciona para ser jogando 24 minutos de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, placar de 2-1 pro time do Cruzeiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro. Lateral pro time do Corinthians, bater para Memphis. Memphis tenta o domínio, fica no chão, o árbitro vai dar falta pro Corinthians ou não? A princípio não, ele não gesticulou, tá esperando uma ajuda do quarto árbitro, que veio. Agora sim, posse pro Corinthians. Ia dar bola pro Cruzeiro, o quarto árbitro ajudou. Se posiciona para ser jogando o domínio do campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já recolhe no campo de defesa para ser jogando bem pro toque de bola novamente. Curtinho o time do Corinthians. Abertura no toque de bola de Bidon. Bidon para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano. Volta a jogada pro toque de bola. Recolhe novamente no toque. Curtinho na intermediária de André Ramalho. André Ramalho volta a jogada com Gustavo Henrique. Abriu para Bidu. Bidu domina. Tem partindo pelo comando de ataque. Abriu jogada. Tenta o toque de calcanhar novamente. Recolhe o time corintiano. Memphis. Ele tabela com o Bidu. Bidu partiu pela esquerda, deu para Memphis. Memphis domina a entrada da área, bateu pro gol. Vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro bater. Dessa duplinha que está funcionando, o Bidu e o Memphis na ultrapassagem. Agora tenta arriscar o holandês. A bola sai, fazendo uma curva acima do Tom. O Cássio fica no gol e agora vai cobrar o tiro de meta. É tiro de meta para a equipe do Cruzeiro bater e ser jogando no seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa do Brasil, semifinal, vale vaga para final. Neoquímica Arena continua, Corinthians 1-2 para o Cruzeiro. Placar no agregado 2-2, jogo empatado, indo para os pênaltis da Bandeirantes. É você, Alô Coenha. Independente de quem passar, seja Cruzeiro ou seja Corinthians, decide fora de casa no próximo domingo, dia 21 de dezembro. O jogo de ida da final acontece na próxima quarta-feira, dia 17, aí com mando ou de Cruzeiro ou Corinthians. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Lateral para o time do Cruzeiro, bater no campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians, bater. Você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Lateral cobrado para Memphis. Abriu para Bidu. Bidu deu para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians. Vai para o break, vai para a pinta. Tenta o toque de bola. Ele protege, gira, tenta inverter a jogada pela direita do campo de ataque. Bom lance para Mateuzinho. Bidon partiu pela direita. Recolheu. Vem para o toque de bola. Mateuzinho aberto pelo setor de ponta. Abertura para ele. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, vai para o giro em cima da marcação no primeiro, ele vai tentar o toque de bola para Garro, Garro se deslocou, ele não viu e voltou a jogada para Bidon, Bidon agora sim para Garro, Garro deixa a bola passar, vai para o domínio para o time do Corinthians, tentou o toque de bola, fica no chão, perde, a bola volta, curtinha novamente com o time do Cruzeiro, vem Ranieri para a marcação, Mateuzinho também ficaram, bola foi solta para Matheus Pereira, é craque, ele domina para o time do Cruzeiro, perigoso, tentou o passe de bola, Bidu vem para tirar. Lateral para o Cruzeiro na esquerda, pois não. Eu ia só acrescentar uma informação para o torcedor do Corinthians, que talvez não se lembre disso em meio à tensão do resultado. Mas esses 2 gols do Cruzeiro no jogo foram os 2 primeiros sofridos pelo Corinthians na Copa do Brasil. Até então a baliza estava zerada. É o futebol da Bandeirantes para você, é verdade. Domina no campo de defesa o time do Cruzeiro para ser jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos. Tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E vem para a bola, Cássio tenta o levantamento à frente do comando de ataque. É muito boa a jogada do Cássio pela direita. Desce novamente o time do Cruzeiro. Mateuzinho chegou tarde na bola, cruzamento à frente. Gustavo Henrique põe para escanteio. Bem o zagueiro do Corinthians, o tempo de bola, porque tinha endereço. Caio Jorge completaria essa bola dentro da área. Quase pega o Corinthians desprevenido. Escanteio para Raposa nos pés do 10, Matheus Pereira. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Escanteio para o time do Cruzeiro. Bater Matheus Pereira, o craque do time, vem para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Cruzeiro. Bater você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Escanteio vai ser cobrado. Vem para a levantada dentro da grande área. Escanteio para o time do Cruzeiro. Bater escanteio cobrado. Levantamento vem na boca do o toque de cabeça do Fabrício Bruno, toque para dentro da grande área, Hugo sai para pegar. Segura o goleiro do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. E já parte Yuri Alberto lá pelo setor de direito do campo de ataque. Lançamento vem do toque de bola para Yuri Alberto. Ele deixa a bola quicar, domina para o time do Corinthians. Tentou ganhar, ganha lateral para o Timão bater pela direita de ataque. E se fosse no futebol americano, daria para destacar o Yuri Alberto por ganhar jardas. O Corinthians estava inteiro no campo de defesa, conquista o lateral, lado direito, bem perto da grande área.
E do time do Corinthians pela direita no campo de ataque. O árbitro vai mandar parar porque... Sentiu por ali o William, me parece, que estava retornando para fazer a marcação. Ou o Kaique. Eu confirmo em instantes. É o Kaique, né? Não, nenhum nem outro. É o Mateuzinho. O Matheus Henrique, o 8. Ele agachou ali nessa disputa aérea com o Yuri Alberto, mas já tá tudo bem com ele. Falar pra você que esse cara jogou, hein? Matheus Henrique, o 8, hein? Primeiro tempo, sim. Agora o Matheus Pereira, tu já fizeste menção, né? Joga muita bola, Nossa Matheus Senhora. Pereira. As bolas saem tudo dele dos gols. Quando a bola passa por ele, sempre sai alguma coisa diferente. E com qualidade. É por aí, né, Caçada? É um grande time, né? Agora o Corinthians encarou esse grande time lá em BH e tá fazendo o segundo tempo sangrando. Muito legal, né? Quem tá sangrando? O Matheus Henrique. Ele tá jogando água na boca dentro do campo para não receber o atendimento médico e sair. Então ele tira o sangue com a água do Cássio que emprestou para ele ali e vai seguir em campo. É verdade, aqui ele acabou aí. Nossa, o Mateuzinho bateu o lateral errado, cara. Meu Deus, e arrumou contra-golpe pro time do Cruzeiro. Vem André Ramalho, vem na marcação, chega na bola, toque, tira! Mas o árbitro parou, marcou falta pro Corinthians no campo de defesa. Eu vou dizer uma coisa pra você, é que ele com a boca, ele deu na cabeça do Yuri Alberto, por isso que ele tá sangrando. Ronaldo fala na Bandeirante. Mas foi um lance que o Yuri Alberto não teve culpa nenhuma, o juizão tem que parar porque tem sangue. Agora, a desatenção no lateral, a tendência que a gente fala que o Mateuzinho muitas vezes ele não aparece, mas quando ele aparece ele atrapalha também. Então nesse momento temos sorte aí porque o juiz achou o impedimento. Ulisses. Pois não. Só pra explicar o que aconteceu nesse lateral, não é só que ele errou, é ainda mais bizarro. Ele pediu pro Ranielli ficar 1 metro à frente dele de costas, pra ele jogar a bola nas costas do Ranielli e voltar pro Mateuzinho. O problema é que ele jogou a bola por cima do Ranielli e aí deixou o Matheus Pereira livre pro contra-ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Tá marcada a falta pro Cruzeiro, bater no campo de defesa, falta pro Cruzeiro cobrar aí Miliose. É isso, no campo de defesa o Cruzeiro tenta se restabelecer, muita pressão e o Leonardo Jardim já começa a olhar para o banco de reservas, tem algumas peças interessantes. Gabigol, hein, pode ser novidade daqui a pouco, é um dos jogadores que está em aquecimento na equipe da Raposa. É o seguinte, o Corinthians estava muito atrás, né? Estava muito mais, foi falta, mas o Roberto foi seguro pelo ombro, não foi não? Aí tá parado o jogo, o juiz deu falta para o time do Cruzeiro e bater e ser jogando. Se posiciona para ser o jogador do time do Cruzeiro. Para cá do jogo continua de 2-1 para o time do Cruzeiro. O jogo está indo para os pênaltis. O tempo não para. Bandeirantes marca. 31 minutos de bola rolando. 31 minutos de bola rolando para você conferir. O segundo tempo de jogo girando o placar da Copa do Brasil. Semifinal, jogo da volta. Continua pra você, Corinthians 1-2 pro time do Cruzeiro, vem pro toque para o time corintiano, tentou e o Alberto perde o lance de novo. Repito pra você, agora ele não deu a falta no Garro, é isso? E do time do Corinthians vem Ranielli, ganha a jogada pelo setor de ponta, vai pra finta, abriu pra Memphis na esquerda, soltou pra Maicon. Maicon domina pro Corinthians, tentou cruzamento em cima da marcação para a volta. No toque de bola de Garro, Garro domina pra Bidu, Bidu prendeu pra Maicon pelo setor de direito do campo de ataque, à esquerda abre o lance, recolheu o Coutinho novamente. Tentou Garro, escapou do primeiro, do segundo, tomou a pancada feia. O árbitro deu vantagem do time do Corinthians, tenta descer pela ponta. Já prendeu o Coutinho, o Bidon levantou na boca do gol e o Alberto de cabeça vai pra fora. 32-2 Cruzeiro, 1 Corinthians. No agregado 2-2, jogo tá indo pros pênaltis da Bandeirantes. É você, diz aí, ô Coenha. Ulisses, lá no futebol europeu, Real Madrid venceu o Alavés pelo placar de 2-1. Rodrigo marcou um dos gols da equipe merengue, que agora se aproxima do líder Barcelona na tabela de La Liga com 39 pontos. Os culés têm 43. É o futebol da Bandeirantes pra você. Pretzel, Quesada, Ronaldo, Falo na Bandeirantes 2-1 pro time do Cruzeiro, tá indo pros pênaltis. O Cruzeiro fica naquela cautela agora. Vamos pros pênaltis ou vamos tentar fazer o terceiro, né? Porque o Corinthians é melhor no segundo tempo, depois do gol do Arroio. Então, quando o Bidu faz 2-1, muda o jogo totalmente a favor do Corinthians. Olha o Corinthians, Memphis dominou, girou, bateu pro gol, desvia na marcação, vai embora, Quesada. E aí é o contragolpe do Cruzeiro que pode ser fortíssimo, né? Agora o Corinthians tem que manter essa pegada e tentar buscar o gol de empate. Buscou o empate e está classificado para a final, Ulisses Costa. E muitos erros de saída de bola aí do Cruzeiro também. O Corinthians pode aproveitar isso aí.
É bola no campo de ataque, a bola pro time do Corinthians bater, é isso, Ronaldão. Escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio pro Corinthians cobrar. O árbitro vai falar com o Garro, é isso? Ele tá indo falar com o Garro com o Gabigol por reclamação. Ulisses, olho no André Ramalho, ele tá sozinho na entrada da área, imagina a jogada ensaiada envolvendo ele, hein? O Bidu na sobra e o Bidão também. O Maicon é o último homem do Corinthians. Escanteio para o time do Corinthians, bater pela esquerda, Garro vem para a cobrança, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, tentou o toque de cabeça, a bola sobrou na área, afasta o time do Cruzeiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, não consegue, bola quica no setor intermediário, e moiou, porque é o Matheus Pereira, ele é inteligente, domina para o time do Cruzeiro, já partiu, deu na ponta, recolheu, o Matheus Pereira entrou para receber, vem Maicon na cobertura, inteligente Maicon tenta fechar a porta, mas vai Matheus Pereira cruzar, levantou na boca do gol, Bidon vem no peito e põe para fora a bola. E aí já está marcado o lateral para o time do Cruzeiro bater na esquerda. Foi o Breno Bidon que salvou agora a equipe do Corinthians. E como você falou, o Matheus Pereira clareia a jogada. Consegue encontrar com muita facilidade o cruzamento. Pelo lado esquerdo, o Cruzeiro volta para o campo de ataque. E vai para cima do Corinthians nos instantes finais. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor, HG na cata, pode contar. 35 minutos de bola rolando, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É lateral novamente para o time do Cruzeiro, bater bem, levantamento dentro da grande área. Lateral para o time do Cruzeiro, bater se posiciona pelo setor de esquerda, campo de ataque. Manual para o time do Cruzeiro, cobrar, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Levantamento na boca do gol, vem Bidu de cabeça, quarta, tira, a bola volta para o Yuri Alberto, que não vai nela. Ela volta para o William recolhe novamente para o time do Cruzeiro, que sai jogando, dominando o toque de bola contigo no campo de defesa. O Cruzeiro para sair jogando. Prepare-se para decolar. A temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN, ao vivo no Disney Plus. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo campo de defesa, vem para o toque de bola contigo, Gustavo Henrique. Ele prende na esquerda para a jogada, recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa. Mais tarde tem Vasco, tem Fluminense, tem Martelli na Bandeirantes para você. A abertura foi feita à frente, Bidon domina para o time do Corinthians, deu para Garro, Garro recolhe para o time corintiano, partiu, soltou para o Yuri Alberto, Yuri Alberto protesta, tentou a finte, toma falta. Tá marcado esquerda, ataque, falta para o Corinthians. Memphis cobra rapidamente, mas ele cobrou atrás. Ele cobrou atrás e o árbitro mandou colocar a bola onde ele tinha. Ele não tomou vantagem na cobrança, ele cobrou atrás de onde foi a falta. Parece que já tá ficando cansado do jogo o Rodrigo José Pereira de Lima, porque o Corinthians tentava acelerar mais uma vez com o Mateuzinho. A segunda tentativa do tipo do Corinthians, a segunda desautorizada pela arbitragem. Agora sim, com mais calma, vai levantar a bola na área. O Memphis sai dela, Garro quem cobra pé esquerdo. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Corinthians. Garro vem para a cobrança pela esquerda. Timão tenta o gol de empate que pode dar classificação para a final. Capricha Corinthians. Garro partiu, bateu, levantou, dominou. Gustavo Henrique cortou, vai bater pro gol. Pega Cássio. E aí o Gustavo Henrique tentou fazer o que não é da área dele, um drible dentro da grande área, e ele até consegue, mas na hora de bater a bola ficou muito curta e fica tranquila pro Cássio. E vem Mateuzinho, ganha a jogada ligada, a jogada para Yuri Alberto pela direita, mais para o zagueirão que vem para tocar na bola e põe para fora, lateral direita, ataque para o Corinthians bater. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela, bet simples e no instante. Lateral cobrado, Mateuzinho para André Ramalho domina para o time do Corinthians, 2-1 é o placar do jogo, mas o Corinthians é melhor do jogo. Domínio do campo de ataque, já recolhe o Cruzeiro, já foi melhor, agora o Corinthians cresce no jogo. Domínio do campo de ataque, já prende curtinho, Garro abriu para Bidu, nossa senhora, o passe do Garro. Muito forte, a bola vai embora para a linha de lado, em lateral para o time do Cruzeiro, bater para o Bidu para de correr. É lateral para o time do Cruzeiro, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. 2-1 é o placar do jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. A bola volta do toque de bola, recolhe na marcação, aperta em cima o time do Corinthians, tenta descer. É o Matheus Pereira quem domina o toque de bola na mão, o árbitro mandou seguir. Aperta o time do Corinthians, Yuri Alberto ganhou, soltou. É pro toque de bola, curtinho de Memphis. Memphis jogando de calcanhar, toquinho na bola, mas nada tá acontecendo e ajudando o Corinthians, hein, seu Memphis? A bola volta novamente com o time do Cruzeiro, tentou descer, Mateuzinho, chega na bola e tira. Mas o árbitro vem dar cartão amarelo para o André Ramalho, que fez a falta no lance anterior. Na origem da jogada e para cima do Arroio, e fiquei com dúvidas a respeito da altura do pé do André Ramalho, porque foi uma falta feia, proposital do zagueiro para impedir o ataque do Cruzeiro, que já vai mudar. Vai mexer já o time do Cruzeiro. Eduardo. Você ligado, parece que é o Eduardo, é isso? Isso, camisa 21, meio armador, ano passado no Botafogo, daqui a pouco em campo em Itaquera. E no Corinthians, Vitinho, chamado por Dorival. Ele vai botar o Vitinho para tentar o empate, né? Para evitar os pênaltis. Eu acho que ele vai tirar o Bidon.
Acho. Ou o Maicon, que está cansado, mas fez um bom segundo tempo caindo pelo lado esquerdo. E no Cruzeiro, com a entrada do Eduardo, eu tiraria o Christian, né, que não está jogando nada no segundo tempo. Foi no primeiro tempo muito bom, mas não está jogando nada no segundo tempo. E aí, Quesada, Ronaldo? É hora de mudar, né? Acho que o Eduardo também pensando de repente em cobrança de pênalti, né? O jogador mais experimentado. Essa hora a pressão fica muito grande, né? Em cima de alguns jogadores, né, Ronaldão? E a velocidade do jogo também, nós estamos com 38 praticamente aí do segundo tempo. A velocidade imposta pelo primeiro e segundo tempo das duas equipes, o cansaço ia bater. Final de temporada, dezembro, calor. Então as duas equipes estão sentindo muito e o Corinthians... O azar do Corinthians até aqui, Ulisses Costa, foi que a bola do jogo caiu no pé das pessoas erradas. Se cai no pé de quem conhece aí, já o empate já tinha acontecido já. É verdade, Ronaldo, bem observado. Mexe o Corinthians. Antes o Cruzeiro, Ulisses. O Milhose informa, o Eduardo vem com a 21. Na vaga do 88, Christian. Isso, Milhose? Isso, sai 88, Christian, vem 21. Eduardo, mexida também no Corinthians. O Vitinho por ali, o Memphis vai para a beira do campo, mas não deve ser ele a sair do gramado, ainda não subiu a placa, já confirmamos. Ele até agora pode fazer o gol que dá classificação pro Corinthians o Memphis, mas tá devendo hoje, né, gente? E o Eduardo ainda não entrou, né? O Christian tá ali no meio do campo ainda. Eu me proibi de falar do Memphis, entendeu? Eu me proibi porque eu acho que é um dinheirão enorme para um jogador que... Não tô falando do jogo de Belo Horizonte que ele fez o gol, mas... Na média tá entregando muito pouco há muito tempo, né? Ronaldo. É o cara que pode fazer a diferença. Ele, Garro, o Yuri Alberto também. Tem que falar do Yuri Alberto, que até aqui ele não apareceu, né? Eu gostaria que ele aparecesse aos 45 do segundo tempo aí. Mas a verdade é que não só o Memphis está deixando a desejar, como também o Yuri Alberto, que poderia ter feito a diferença aí, procurado mais o jogo. O VAR tá revisando uma possível expulsão do André Ramalho, jogador do Corinthians. Por isso que ele demorou a autorizar as trocas. Deu tempo para o Corinthians se reorganizar e agora sim executar sua substituição. E quem deixa o campo é o capitão Maicon, camisa de número 7. Ele dá lugar ao 29, o Vitinho. Chama atenção porque o Maicon é o principal batedor de pênaltis do Corinthians. Vitinho entra na vaga dele. Mas aí a ideia é para evitar os pênaltis. Foi mais um atacante para forçar em cima do Willian. O Maicon fez o segundo tempo muito bom. Primeiro tempo horroroso, o segundo tempo muito bom. Posso falar um negócio para você? Por que o Dorival está tendo análise já não tira o Ramalho de expulsão, né? Ele não poderia. Enquanto não concluir a análise do VAR, ele não pode tirar e nem colocar nenhum jogador. Nem Corinthians, nem Cruzeiro. Agora sem problemas para o Ramalho, porque o VAR já concluiu que não havia problema. Foi um carrinho amarelo, não foi... Se torce o tornozelo, se pega na... Não foi pra tudo isso também, né? Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições, daqui a pouquinho tem Vasco, tem Fluminense. O Vasco venceu o primeiro jogo 2-1. Pedro Martelli transmite no futebol da Bandeirantes. A bola vem pela direita do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Cruzeiro. Levantamento bem as costas da marcação do Mateuzinho. Mateuzinho subiu de cabeça, tirou para a volta para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola, soltou para Garro. Garro protege, atropelado, deu uma pancada nas costas do Garro. E é falta para amarelo, hein? Saiu amarelo para Matheus Henrique, camisa 8, porque ele dá uma chegada nas costas do Garro, que está até agora rolando no gramado, levando a mão ali à altura da lombar. Sente muito, camisa 8, falta para o Corinthians, campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, e domina Vitinho, vem para o time do Corinthians, abre a jogada para Memphis. Vamos, Memphis! Memphis! A velocidade não ganha, perde o lance. A bola volta novamente no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, vem para o toque, continua na direita, Vitinho ganhou, mas o árbitro parou. Marcou falta para o time do Cruzeiro bater. Porque foi seguro o jogador do Cruzeiro por ali, que recuava para fazer a jogada no campo de defesa. E era ele, justamente o Caio Jorge, centroavante, no duelo individual com o Gustavo Henrique, de bola para Raposa. Foi falta, foi falta. Falta para o time do Cruzeiro bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, caminhando para os pênaltis, a decisão de vaga na Copa do Brasil. 2-1 para o time do Cruzeiro para a final. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Cruzeiro pela direita, a abertura foi feita à frente, Bidon vem para a marcação. Já domina o time do Cruzeiro, abertura do meio, Ranieri fica de bobinho. A bola sobra, Ranieri volta na marcação, foi driblado, caiu no chão, vem Cruzeiro, cruzamento à frente. André Ramalho tira, tenta ser o jogador do time do Corinthians, domina no campo de ataque. Abertura para Garro, Garro recolhe a jogada para Yuri Alberto, para Garro. Garro domina para o time do Corinthians.
Corinthians, são 3 atrás dele. Yuri Alberto já partiu. Abertura para o Yuri Alberto em velocidade e vai para o cruzamento. Ganhou a grande área. Yuri Alberto demorou para devolver para o Garro que vinha livre. O Corinthians ganha o 10º escanteio. E o cansaço é generalizado em Corinthians e em Cruzeiro. Não tem mais pernas o Yuri Alberto, que se ajoelha no gramado lamentando a chance. O Matheus Henrique do Cruzeiro cai com câimbras. É o que quer o corintiano para um gol salvador nos minutos finais. Escanteio, o Garro cobra. Esse Jonathan jogou bola, esse zagueirão do time do Cruzeiro que tirou a bola agora. Vem levantamento na grande área, escanteio para o time do Corinthians, afasta o Cruzeiro no escanteio para o time do Corinthians bater. Para você ligado no microfone, obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. O Tari está ligado, torcendo pro Timão, lá da Vivo, toda a rapaziada torcendo pro time do Corinthians. Se posiciona, Gabigol vem aí, deve vir para cobrar pênalti, né? Aí. Quem mais está aí? O 24, quem que é do Cruzeiro? Mas já fala, porque tem escanteio, o time do Corinthians, escanteio para o Corinthians bater, partiu para a bola, Garro levantou, no gol, afasta o zagueiro, tira. A bola volta para Mateuzinho domina para o time corintiano. É pelo setor de direito. Mais 4. Que vem para o toque de bola contigo na intermediária para Garro, levantou, no gol, subiu de cabeça, afasta Jonathan. É na volta, Vitinho tenta ganhar o lance, aperta para ganhar para o time do Corinthians, ganhou, soltou, jogada no toque de bola, recolheu Mateuzinho na direita, cruzou no gol, passa por todo mundo, voltou pela ponta, André Ramalho tem que tocar para o Bidu, abriu para Bidu domina na esquerda, bico da área, cruzou, levantou no gol, subiu o zagueiro, cortou, voltou para Garro, Garro vai bater de primeira, bateu, passa a direita no gol, vai embora para a linha de fundo, é no chute o Garro. No lance que o goleiro Cássio já estava vendido. Público da Neoquímica Arena, 46.946 pagantes, para uma renda de R$ 4.464.311, uma das maiores do ano, a segunda maior. Eu vou dizer uma coisa pra você, não era nem pro carro ter batido, ele poderia dominar e entrar, porque tava um buraco na zaga do Cruzeiro. Domina porque a zaga estava aberta. Agora essas 3 mudanças aí, 3 caras para bater pênalti, ou aproveitando a exaustão também dos jogadores do Cruzeiro. Mas o Gabigol certamente vai bater o pênalti. Que fase do Gabigol, hein? Vai lá e bate o pênalti, meu jovem. Mexe o Cruzeiro. Vamos lá, Ulisses, as 3 mudanças. Sai o 19, Caio Jorge, vem o 9, Gabigol, Gabriel Barbosa, que é batedor de pênaltis. Outra mudança, saiu o 8, Matheus Henrique, entra o 5, Wallace. Wallace que estava cotado até para ser titular. É a segunda mudança do Leonardo Jardim, vai subir a última plaquinha, sai o 99, o Arroio, autor dos 2 gols, e entra no Cruzeiro 94, Wanderson. Wanderson 94, no 99, Arroio, Ulisses. Mas é uma polêmica boa, hein? Ou você quer arriscar com um cara cansado pra bater, ou com um cara que tá aí, verdade, sentado no banco, só vendo, naquela pressão mais ou menos. É embaçado. E com 2 goleirão aí em campo hoje, vamos ver quem vai dar sorte aí. Eu não me lembro do Wanderson batendo pênalti no Inter. Talvez bata. O Gabigol bate bem, né? Ele colocou os caras experientes para bater pênalti. O Wallace, Eduardo, Gabigol. É isso. E vem para o jogo, tentava descer o time do Cruzeiro, vem para recuperar a jogada, Ranieri prende para o time do Corinthians, levanta para Yuri Alberto para Ranieri, ele partiu pela direita do campo de ataque, tentou descer, o Ranieri. E aí ele fez a falta, tomou a falta, tá parado o jogo. O Bandeira deu falta pro Corinthians. A ver se vai prevalecer o Bandeira ou o árbitro. Aparentemente o árbitro vai dar bola pro Cruzeiro, porque sobrou um cartãozinho pro Ranieri por reclamação, hein? É verdade. Que o Ranieri meteu a mão na cabeça do jogador do Cruzeiro depois de ser obstruído, né? Isso. Ele sofre a falta e acaba fazendo a falta. E o juiz deu o cartão amarelo pra quem? Adivinha? O Ranieri que deu um tapa na nuca do jogador do Cruzeiro. É isso. E agora a confusão, porque como eu falei, a posse tinha sido marcada pro Corinthians. E depois ele volta atrás e dá a bola pro Cruzeiro. Garro indignado dentro de campo. O Bandeira tinha dado bola realmente. Então, mas houve a falta. Se houve a falta primeiro no Ranieri, como aconteceu, a bola estava fora de jogo. O Corinthians e pode dar amarelo pela atitude do Ranieri depois de sofrer a falta. Mas a bola estava fora de jogo, estava lá fora. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedora brasileira. É falta para o time do Cruzeiro bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Falta cobrada, levantamento à frente. Mateuzinho vem de cabeça, corta, tira para a volta com o time do Cruzeiro, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Aperta a zaga do time do Corinthians, vai para cima. E o Yuri Alberto corre e tenta chegar na bola. 48 minutos. Quanto ele deu de acréscimo? 4? 4.
Vai terminar o jogo, estamos indo para os pênaltis, mas o Cruzeiro ainda insiste. É a jogada pela direita do campo de ataque. Vem para a marcação, Bidon aperta, tenta descer o time do Cruzeiro. Lançamento pode ser feito pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem para a marcação, Vitinho corre, marca, aperta, tenta descer o Cruzeiro do toque para Coutinho na entrada da grande área. É boa tabela, bola batida direto em cima da marcação do Gabigol, que jogou de zagueiro do Timão. Vai terminar o jogo, vamos para os pênaltis. Aqui Corinthians, 1-2 para a equipe do Cruzeiro. O árbitro vai terminar o jogo, nada disso está valendo. Tá esperando o VAR para quê? Ele termina o jogo na Neoquímica Arena. Vamos para penalidades máximas, é emoção em cima de emoção, hein? Oi, Ulisses, penalidades. Segura um pouquinho aí, prepara a garganta, Ulisses. Prepara, porque você vai vir com toda a emoção das penalidades máximas. Vamos lá então, atenção, com o Luiz Fabiano e o Bruno Migliozzi agora captando, sentindo ali, pertinho dos atletas, quem tá mais inteiro, quem tá mais vivo aí, quem tá mais tenso, quem tá mais nervoso nesse ambiente que ferve na Neoquímica Arena. Vamos lá, Migliozzi, vai, Fabiani. Olha, Capri, o Corinthians não é mais obrigado, os clubes não são mais obrigados a divulgar previamente a lista dos cobradores. Mas o que dá para se imaginar dentre aqueles que estão à disposição do Corinthians é as substituições feitas pelo técnico Dorival Júnior. Vitinho, Garro, Memphis, Yuri Alberto e Matheus Bidu seria o meu palpite dos 5 a cobrar. Agora, um encontro muito curioso. O corintiano pela primeira vez vai ter a sensação de jogar uma disputa de pênaltis contra o gigante Cássio, ele responsável por defender 32 cobranças vestindo a camisa do Cruzeiro, mas agora trocou de lado e é o goleiro celeste, né, Migliozzi? É isso, Capri, são 41 pênaltis na carreira defendidos pelo Cássio, é um grande personagem do lado do Cruzeiro, o 4º goleiro da história do futebol mundial que mais vezes defendeu pênaltis. Em decisões por pênaltis foram 21 com a camisa do Corinthians, então um retrospecto interessante até, ele que já foi vitorioso nesse quesito muitas vezes nessa mesma Neoquímica Arena, mas outros personagens, principalmente aí na segunda etapa, Leonardo Jardim colocou um monte de gente experiente para bater. Wanderson entrou o Gabigol, entrou o Wallace, são caras de bom aproveitamento, além do Eduardo, devem ser os escolhidos por Leonardo Jardim, que agora está conversando com os jogadores naquela rodinha para definir os 5 batedores da Raposa, Capri. Ronaldo Giovanelli. O Cássio não participa da concentração de jogadores do Cruzeiro. Ele teve um momento a sós no banco, parecia estar rezando algum tipo de crença e só agora ele vai conversar com o Léo Jardim, o Cássio que conhece como poucos o gramado desse estádio. Ronaldo Giovanelli, e aí, Ronaldão? Cássio ou Hugo? Quem é que pega mais aí, Ronaldão? Um é o cara que mais pegou pênalti com a camisa do Corinthians, o outro que pegou 3 pênaltis aqui no Campeonato Paulista e deu um show de como pegar pênalti também. No começo da semana eu brinquei com a Renata Fã falando sobre pênalti, né? Que se fosse para pênalti o jogo ia terminar só na quarta-feira que vem. E é o que vai acontecer aqui, porque são 2 exímios pegadores de pênalti, 2 goleirão com mais de 1,90 m. Eles vão fazer a diferença pela explosão hoje aqui. Agora aquele que quiser dar aquela cavadinha, aquela bola no meio do gol, vai ter que ficar esperto. Porque os 2 goleirão aí faz uma leitura espetacular. E explosão não falta pros 2. Então, vai ser um show aí hoje, viu, Capri? Ah, vai ser emoção pra todo lado. Torcedor corintiano tá apreensivo. Cruzeirense da mesma maneira. De que lado serão as cobranças aí, Fabiano e Migliozzi? Ainda não foi definido. Estão por ali os representantes de cada time. Pelo lado do Corinthians, o Garro, que foi o capitão na saída do Maicon, e pelo lado do Cruzeiro, o Lucas Silva, vão tirar a moeda para definir. Eu imagino que o Garro prefira cobrar para o lado esquerdo de quem está acompanhando pela televisão, que é onde ficam as organizadas do Corinthians. Vamos ver como vai ser a decisão na cara ou coroa. Muito bom. Fervendo a Neoquímica Arena. Jogaço de bola para definir o primeiro finalista da Copa do Brasil. Já tem Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco definindo outro finalista. O Pedro Martelli, Cláudio Zaidan, Paulo do Vale vão transmitir o jogo na Bandeirantes. Atenção, Quesada e Pretzel. Aí de cima, vocês estão sentindo quem aí? Mais com a cabeça no lugar, mais com o emocional em dia aí, hein? Olha, eu achei que o Cruzeiro, até a partir dos 20 do segundo tempo, começou a ficar satisfeito com os pênaltis.
Ficou todo recuado, jogando só no contra-ataque, dando a bola pro Corinthians depois de 2 bolas na trave, após o gol do Bidu. Então, apesar do Cruzeiro ter aberto 2-0, o segundo tempo, a partir do gol do Bidu, foi todo do Corinthians. Então, os pênaltis, a chegada nos pênaltis foi uma vitória do Cruzeiro por esse momento pós-gol do Bidu, que recolocou o Corinthians na partida. Então tem que ver agora, porque são 2 grandes goleiros, Cássio e Hugo Souza, e tem que ver os batedores também. Quesada. Eu acho que se eu fosse jogador do Corinthians estaria tranquilo porque tem o Hugo Souza, e se eu fosse jogador do Cruzeiro também estaria tranquilo porque tá o grande goleiro Cássio lá. Rapidinho, olha, Ulisses e Capri, 9 pênaltis contra o Cássio na temporada, ele defendeu 4. 11 cobranças contra o goleiro corintiano e o Hugo Souza defendeu 4. 4-4. Cruzeiro abre. Muito Cruzeiro bem, abre e no gol, vamos lá, Ulisses. O gol das torcidas, vamos lá, Ulisses, é você. Vamos lá, daqui a pouquinho vai bater. Ronaldo, e aí, tua opinião, Ronaldo? Aí são 2 goleiraços aí. Aí você tem que, além de você achar, você não pode chegar ali dentro da área e achar o canto no começo ali, pegando a bola. Você já tem que sair daqui do meio de campo pensando onde você vai bater, a força que você vai colocar, porque dependendo da força que você colocar, ainda dá tempo do goleiro chegar. Então é essa a preocupação. Cavadinha, eu quero ver quem que vai ter a manha de dar uma cavadinha. Eu quero ver se o Matheus Pereira vai dar uma cavadinha aí, eu quero ver. E vem ele para a cobrança, é o primeiro batedor, o melhor jogador do Cruzeiro, Matheus Pereira. No gol onde estão as torcidas organizadas aqui na Neoquímica Arena. De perna esquerda vem para a cobrança, Hugo no gol corintiano, Matheus Pereira para a cobrança. Partiu para a bola, bateu! Gol do Cruzeiro, Hugo acertou o canto, tocou na bola, mas ela entrou! Já é um sinal de que tá atento o goleiro corintiano. Quase chega na bola. Consegue encostar, mas não evita o gol cruzeirense que abre com 1-0. Vem aí Yuri Alberto, pelos atos corintianos. É aquela força que eu falei. Se bate fraco, ele pegava. Vem Yuri. Yuri Alberto para bater no gol. Cássio vai pro gol. Vai lá conversar com o árbitro do jogo e com o Yuri. Vem pra cobrança Yuri Alberto pro time do Corinthians. Com problemas ali na chuteira, ajeitando a chuteira o Yuri Alberto, tirando ali a grama da chuteira. Ele vem para a cobrança, o camisa 9, um pênalti batido para o Cruzeiro, um gol feito pelo time do Cruzeiro. Quem fez o gol foi o Matheus Pereira, agora vem o Yuri Alberto para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians. Corinthians e Cruzeiro, Yuri Alberto beija a bola. Vai para a cobrança de pênalti para o time corintiano, Yuri Alberto. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, na Bandeirantes você sabe primeiro. Yuri Alberto para a cobrança de pênalti. Ele vai partir para a bola, Cássio no meio do gol. Yuri Alberto para a cobrança de pênalti para o time corintiano. 1-0 Cruzeiro, uma batida do Cruzeiro, a primeira do Corinthians. Yuri Alberto vem para a bola, bateu! Cássio! Defesaça do goleiro do time do Cruzeiro, Cássio! De novo, voltando a Neoquímica Arena, um palco que conhece bem. Quantas vezes Cássio teve seu nome gritado? Dessa vez defendeu e ouviu silêncio, lamentações. Cássio pega o primeiro pênalti. Vem Wanderson para a segunda cobrança da Raposa. Wanderson para a cobrança para o time da Raposa. Wanderson para a cobrança de pênalti, Hugo no meio do gol, ele não toma distância, o Wanderson entrou para bater pênalti, se posiciona, Wanderson partiu, bateu no meio, é gol do Cruzeiro! Dessa vez só deslocando, né? Hugo pula para o canto direito, Wanderson bate inteligentemente no meio, chute rasteiro, vem Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians para a cobrança. Vem Memphis para a cobrança. Fez um jogo muito ruim o Memphis. Ele vem para a cobrança de pênalti com a camisa 10 do Corinthians. Cruzeiro bateu 2 pênaltis, fez 2 gols. O Corinthians bateu 1, Cássio pegou o pênalti do Yuri Alberto. Vem para a cobrança Memphis pro time do Cruzeiro. Pro time do Corinthians, Cássio no gol. Memphis para a cobrança de pênalti pro Corinthians, não toma distância o Memphis. Cássio no gol. Memphis para a cobrança de pênalti, já pegou um Cássio. Partiu Memphis, bateu, é gol do Corinthians. Cássio pro canto esquerdo, bola pro canto direito, Memphis batendo pênalti.
Demorando, primeiro com uma paradinha, o Cássio dá o canto e ele consegue bater do lado oposto. Camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, marca o primeiro, o único em 2 cobranças pelo lado do Cruzeiro. Vem pra bola o William, número 12, lateral direito. E essa é a diferença do Yuri pro Memphis, né? O Memphis foi lá e guardou. E o Yuri refugou mais uma vez. Eita, rapaz! E vem o William, lateral direito do time do Cruzeiro para cobrança de pênalti. Hugo tá no meio do gol. O Cruzeiro bateu 2, fez 2. O Corinthians bateu 2, fez 1. Yuri Alberto teve o pênalti defendido pelo Cássio. William para cobrança, Hugo no gol. Partiu o William para a bola, correu, bateu, é gol do Cruzeiro! Dessa vez de novo, né? O Hugo erra o canto, pula para a esquerda e o William é muito inteligente, desloca, coloca no canto direito com tranquilidade. O Cruzeiro abre vantagem, 3-1. Vem Rodrigo Garro pelos lados do Corinthians. E vem o Garro para a cobrança de pênalti para o time do Corinthians, para você na Bandeirantes. O importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser sim uma mais premiada do Brasil. Se é sim, você pode confiar, é pênalti para o time do Corinthians. Garro ajeita para a cobrança. Abra as press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. É pênalti para o time do Corinthians bater. Diz que o Abre é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Vem Garro para a cobrança de pênalti, não toma distância. O terceiro pênalti pro Corinthians. O Cruzeiro bateu 3, fez 3. O Corinthians bateu 2, fez 1. Garro partiu, bateu, é gol do Corinthians! Deu lá na bochecha esquerda da rede. Cássio foi pro canto direito. E parece que a paradinha foi algo trabalhado pelos jogadores do Corinthians. Todos fazendo antes de tentar deslocar o goleiro Cássio. O Garro chama atenção porque ele vibra muito quando converte a cobrança e aumenta o volume do estádio. Vem pelos lados do Cruzeiro Lucas Silva. Capitão da equipe, pega a bola, ele contra Hugo. Lucas Silva pra cobrança. A esperança da fiel torcida. O Corinthians bateu 3 pênaltis, fez 2 gols. Yuri Alberto teve o pênalti defendido pelo Cássio. O Cruzeiro bateu 3 e fez os 3. Vem agora Lucas Silva para a cobrança. Hugo, a esperança da fiel. Se posiciona. Lucas Silva para a cobrança de pênalti. Partiu para a bola. Lucas Silva bateu. É gol do Cruzeiro! E passou muito, mas muito perto do Hugo. Ele acertou o canto, mas a bola foi no cantinho, por detalhe. Por pouco não pega o goleiro corintiano e é o seguinte, vem Vitinho, se errar, o Corinthians está eliminado. Vitinho vem para a cobrança. Tudo fica na esperança dos pés do Vitinho. Se ele errar, o Corinthians está fora. E bateu muito bem o Lucas Silva, rasteirinha no canto direito. Se posiciona para a cobrança. O Cássio defendeu o pênalti na primeira cobrança do Yuri Alberto. Vitinho vem para a cobrança pro time do Corinthians. Cássio no meio do gol. Vitinho, ele vem, se errar, o Cruzeiro vai para a final. Partiu para a bola, Vitinho bateu, é gol do Corinthians! E agora quem vem pro Cruzeiro é o Gabigol. Se fizer, o Cruzeiro está na final da Copa do Brasil. Gabigol, ele vem pra cobrança, esperança nas mãos de Hugo. Ele bate muito pênalti, o Gabigol. Aí é demais pro futebol, né? Ele passou o ano todo na reserva e cai pra ele a bola da classificação. Não, o futebol é impressionante, Luiz. É impressionante. Passou o ano inteiro na reserva reclamando que jogava pouco. E ele vai chapar. E vem pra cobrança, Gabigol, não toma distância. No gol tem Hugo. Partiu Gabigol, correu, bateu. Hugo defendeu o gol. Do canto direito, Hugo, defesaça do goleiro do Corinthians. E o pênalti fraquíssimo batido pelo Gabigol. E é o 10º pênalti que o Gabigol erra na carreira, em 64 cobranças. As estatísticas indicavam a vitória do Cruzeiro na batida. Hugo contraria os números na arena e passa a responsabilidade a Gustavo Henrique. Se errar, o Cruzeiro vai à final. Se ele converter, vamos às alternadas, Ulisses. Gustavo Henrique para cobrança pro time do Corinthians. Se perder, o Cruzeiro tá na final. Se fizer, iguala. Partiu Gustavo Henrique, bateu. Gol
Corinthians, que jogador esse Gustavo Henrique! Ele tirou o Cássio totalmente do lance, bateu na bochecha esquerda da rede, o Cássio caiu pro canto direito. Impressionante esse Gustavo Henrique! E pra quem esperava de um zagueiro uma pancada, ele bateu com categoria. O Cássio para um lado, a bola pro outro. E ele dá a volta no gol comemorando, chamando a torcida pro estádio. É o Wallace quem cobra pro Cruzeiro. O Wallace, ele vem pra cobrança, Hugo no gol, partiu, bateu. Hugo vai se transformando do herói do Corinthians. Ele é o herói do Corinthians, Hugo. Bidon vem pra cobrança, se fizer o Corinthians tá na final. E antes da cobrança, o Cássio consulta um papel para tentar ver onde bate Breno Bidon. Hugo Souza, que vai escrevendo seu nome na história do Corinthians, chega a 10 cobranças defendidas com a camisa laranja que veste no alvinegro. Breno Bidon, cria do terrão, pode levar o Corinthians à final da Copa do Brasil, é perna esquerda na bola. E vem Bidon para a cobrança, se fizer o gol, o Corinthians está na final, o Cruzeiro eliminado, Hugo vai se transformando no herói do Corinthians. Vem para a cobrança Bidon, Cássio no meio do gol, o Corinthians pode ir à final, bateu o Bidon, tá na final, gol! Bidon, Hugo é o herói do Corinthians, ele é o herói do Corinthians. Hugo, 1 milhão de vezes Hugo, defendeu 2 pênaltis, Bidon bateu, deslocou o Cássio, o Corinthians está na final da Copa do Brasil. Hugo, você é o herói do Corinthians. Você é o herói do Corinthians, Hugo! Corinthians na decisão da Copa do Brasil! Corinthians na decisão da Copa do Brasil! E tem que ser assim, porque assim é a cara, é o jeito dessa massa espetacular, dessa torcida fora de série que é do Corinthians! Corinthians! Na final da Copa do Brasil, na Bandeirantes, vem ele, Ricardo Capriotti, o Capritimão tá na final, Capri. Olha, se tiver algum corintiano aí passando mal, tá justificado. Que jogo foi esse, minha gente? Que decisão foi essa? A Neoquímica Arena fervendo, pulsando com o Corinthians na decisão, mais uma da Copa do Brasil. Pela 8ª vez o Corinthians vai decidir um título da Copa do Brasil e tinha que ser com emoção, tinha que ser do jeitinho que o torcedor corintiano gosta, do jeitinho que o torcedor corintiano pede. Ferve a Neoquímica Arena, Timão na final da Copa do Brasil. Reportagem Bandeirantes em ação, não deu pro Cássio. Não deu pro Cássio porque agora o gol corintiano tem um novo dono, tem um novo rei, tem um novo pegador de pênaltis. É o Hugo Souza, o novo herói corintiano. Alô, Bruno Migliozzi, fala aí, Fabiani. Da base do Flamengo para a eternidade do Corinthians, que tem um novo gigante para chamar de seu. Hugo Souza, mais uma vez defendendo as 2 cobranças decisivas. Era só o Gabigol fazer que o Corinthians estaria eliminado. O Cruzeiro seria o finalista. Mas não há no mundo clube que contrarie mais as estatísticas do que o Alvinegro da Zona Leste, que nas mãos de Hugo Souza está abençoado e busca o teta da Copa do Brasil na próxima semana. E pelos lados da Raposa, Migliozzi. Entrou pra bater, batedor oficial, que tantas vezes foi carrasco da equipe do Corinthians, Gabigol. É o vilão da noite, bate mal, é verdade, mas o Hugo é gigante do lance. Destaque pro goleiro Cássio, que rapidamente se recolhe
Entende a emoção nesse momento o setor corintiana. É eliminado no primeiro confronto de pênaltis contra o ex-clube. Cássio não consegue impedir mais do que um gol. E Hugo, o herói da noite na Neoquímica Arena, Capri. O Gabigol bateu pra não fazer. O Gabigol bateu pra não fazer. Sorte do Corinthians, mérito do Hugo Souza. O Timão festeja. Festa na favela. Festa no hospício. É festa corintiana na Neoquímica Arena. Que festa maravilhosa. Atenção, já já nós vamos mostrar o adversário do Corinthians. São 2 jogos, quarta-feira na Neoquímica Arena e domingo no Maracanã. Já já, Vasco e Fluminense com Pedro Martelli, o Zaidan e o Paulo do Vale. Fala aí, fala Ulisses! Ô Capriotti, a fiel torcida corintiana não arreda o pé da Neoquímica Arena. Ninguém vai embora. Torcida corintiana vivendo um carnaval na Neoquímica Arena. Ninguém deixa a Neoquímica Arena. Uma festa incrível da fiel torcida corintiana. Essa torcida incrível e maravilhosa, Capri. E que festa, que final de temporada do futebol brasileiro, minha gente. Que final de temporada. Atenção, já já eu vou com o Martelli. Mas antes, eu quero ouvir Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada e o Alexandre Pretzel, que vão voltar, claro, no apito final, com todo o trabalho da reportagem Bandeirantes. A gente vai ouvir o vestiário festivo do Corinthians, vai ouvir a tristeza do Cruzeiro, os comentaristas Bandeirantes analisando esse jogo, mas agora, antes de irmos para o Maracanã, eu preciso ouvir aqui os nossos comentaristas que vão analisar essa classificação heróica e dramática do Corinthians, com a cara do Timão, com a cara corintiana. Fala, Ronaldão! Capri, o Corinthians, ele sempre na história teve goleiros espetaculares. Jairo, Tobias, Gilmar dos Santos Neves, Seu Luiz Cabeção, Ronaldo Giovanelli. Esse também foi craque. Esse foi craque também, um tal Ronaldo Giovanelli. O Dida também. Mas esse menino que chegou no Corinthians, esse Hugo, da forma que ele chegou, como ele chegou, era para ter uma história bonita e ela está acontecendo, porque o Corinthians sofreu com o Carlos Miguel, que foi embora, aquela coisa toda, e o Hugo, quando chegou fazendo a diferença, chegou maduro, chegou depois de tanto sofrimento. E falar dele hoje é gostoso, porque para mim hoje aqui, ele é o número 1 da história do Corinthians aí, porque o que ele pega de pênalti é uma grandeza também. Hoje o Cássio do outro lado teve a oportunidade de igualar na história aí também. Ronaldo, mas pera, são 30 contra... Não interessa, o que vale é o peso. É o peso da defesa, é o peso no momento que ele faz a defesa. O momento que o Corinthians já estava fora de novo. Por isso estava fora, era só o Gabigol fazer. Ele foi lá e mudou a história. Então é um goleiro predestinado, é um goleiro de seleção brasileira. E só espero que o staff dele não acabe com essa história linda. Espero que o clube também tenha um carinho por ele. Quem estiver na direção, que tenha um carinho por esse menino, que dá gosto de ver. O torcedor que veio aqui agora tá explodindo, ninguém tá indo embora, tá ficando aqui, por quê? Porque o Hugo fez a diferença no momento certo. Então, é um momento onde ele tem todo o amor da torcida, mas ele fez por merecer. Depois de tudo que ele passou, Capri, depois da humilhação, agora a exaltação, e é um menino que merece tudo que ele fez hoje aqui, porque eu vi muita gente chorando aqui e gritando o nome dele também. Então, ele merece uma história bonita e merece um final feliz também. É isso que eu acho, Capri. Fala, Quesada! Emocionante, né, Ricardo Capriotti? Sem dúvida alguma, um grande duelo fizeram Cruzeiro e Corinthians hoje aqui na Neoquímica Arena. Um duelo histórico por tudo que aconteceu também na primeira partida, de um Corinthians que não era favorito nesses 2 duelos, que foi até BH, conquistou o resultado, inverteu o favoritismo e que hoje encontrou um adversário que simplesmente buscou o resultado. Não só o primeiro gol, como abriu 2-0, não é? Teve muitas chances no primeiro tempo. Já no primeiro tempo, o Hugo, pelo menos na minha visão, tinha sido o grande jogador do Corinthians, fazendo pelo menos 2 intervenções incríveis, não é? No segundo tempo, o time muda a postura, a entrada do Garro também foi fundamental para que o Corinthians mudasse essa estratégia, chegando a um gol, um golaço, inclusive, numa bela jogada, e o gol do Bidu. E aí a decisão nos pênaltis. E decisão nos pênaltis, quando tem Cássio e Hugo, tudo pode acontecer, não é? Agora, o Cruzeiro ficou muito próximo da classificação ainda nos pênaltis, porque você abriu uma sequência e logo de cara
o maior ídolo para muita gente da história do Corinthians fazendo essa defesa. Você imagine o nível de pressão em cima dos jogadores, né? E o Yuri também foi mal na batida. E aí na sequência precisava do Hugo pelo menos fazer uma defesa. Não só fez uma, como fez duas e ajudou diretamente o Corinthians a conquistar essa classificação duríssima, difícil, de um time que tinha vencido todos os jogos, não tinha tomado nenhum gol até aqui, mas conseguiu dentro da partida no segundo tempo e também nos pênaltis recuperar essa força e buscar o resultado contra um bom time do Cruzeiro. Para muita gente, o terceiro melhor time do futebol brasileiro. Uma vitória gigantesca de um time que tem muitos problemas, salários atrasados, de um clube que está devendo para todo mundo quase 3 bilhões de dívida, mas que consegue chegar a uma final de Copa do Brasil. O melhor paulista, inclusive, da temporada, né? Por si só, o Campeonato Paulista já seria suficiente, mas agora o Corinthians com a chance de fechar o ano com o segundo título da temporada, Copa do Brasil, e a chance também de colocar a classificação para Libertadores em 2026, Ricardo Capriotti. Muito bom. Quesada, rapidinho, para você, qual deve ser o adversário do Corinthians, de Vasco e Fluminense? Rapidinho, vamos lá. Meu palpite é Fluminense. O Fluminense inverte, Capriotti. Flu. Atenção, Pretzel, quero te ouvir antes de passar para o Martelli também, nessa festa da Neoquímica Arena, classificação do Timão, vocês vão voltar no apito final, mas quero te ouvir agora, vai, Pretzel! Mérito do Hugo Souza, que fechou o gol na hora que precisava. A cobrança do Gabigol, como tu disseste, eu achei bem estranha. Se aquela do Pato contra o Corinthians... Bateu pra perder. Bateu pra perder, eu também acho. Eu acho que ele foi sacana ao Gabigol. Já que tu me deu essa deixa, eu vou dizer o que eu achei do pênalti do Gabigol. Uma verdadeira sacanagem com o técnico Leonardo Jardim e com o Cruzeiro, depois de ter ficado na reserva o ano todo. Nesse ponto eu tô fechado com o time, mas não vou tirar o mérito da destreza do Hugo Souza, que apareceu no momento certo, pegando o pênalti do Wallace também e colocando o Corinthians na sua 8ª decisão. Parabéns ao Corinthians, que fez um segundo tempo melhor depois que ficou 2-0, por incrível que pareça. Quando o Arroio faz 2-0, o Corinthians faz o gol com o Bidu, cresce no jogo e merecia ter empatado ainda no tempo normal. Foi para os pênaltis e aí Hugo Souza brilhou. Corinthians na sua 8ª decisão. Acho que vai pegar o Vasco da Gama, viu? Acho que o Vasco fez um jogo tão interessante na última quinta-feira, numa virada que eu acho que vai empatar com o Fluminense logo mais, meu caro Ricardo Capriotti. Muito bom, atenção, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Nos pênaltis o Timão avançou. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. Ronaldo Giovanelli, fala Ronaldão, melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala, Ronaldo. Hugo, 1000 vezes Hugo. Hugo é o voto do Ronaldo. E pra você, Quesada? Hugo Souza, Ricardo Capriotti. Alexandre Pretzel, fala, Pretzel. 2 defesas no tempo normal, uma espetacular na meia bicicleta do Matheus Pereira e a definição dos pênaltis, o personagem do jogo, classificando o Corinthians, Hugo Souza. Minha gente, parabéns pelo trabalho aí, hoje foi sensacional ouvir a cobertura de vocês desde cedinho, desde as 10 horas da manhã, mas não para não, hein? Não acabou. Vocês voltam já no apito final para falar muito mais dessa classificação corintiana, análise do nosso time espetacular de opinião hoje na Neoquímica Arena, o trabalho da reportagem Bandeirantes dos Vestiários, tudo já no apito final, depois de Vasco e Fluminense. Boa sequência para vocês, aí daqui a pouquinho voltamos a nos falar aqui, porque agora ele está chegando, vem mais emoção aí. Minha gente, que domingo de gala, que final de temporada do futebol brasileiro. Eu tô gostando disso, viu? Eu tô adorando esse final de temporada depois do Campeonato Brasileiro. Essas finais da Copa do Brasil tá demais, tá muito legal. E vem aí um jogo épico. Mais um estádio que vai ferver nesse domingo. Mais um estádio com aquela atmosfera incrível do torcedor, e aí é estádio dividido. Agora é a vez do Maracanã. E agora é a vez de Fluminense e Vasco decidirem o adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil. E ele está chegando para a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você,
Solta a voz e vem Pedro Martelli.